Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu prometi para vocês que esse programa ia se chamar Aceita que Dói Menos a partir do 1º de janeiro. E parece que realmente vai ser um bom nome para esse programa, isso porque, apesar da forte audiência do campo progressista nesse canal, a gente precisa admitir que tem muitos eleitores do Bolsonaro que vêm aqui para oprimir. Eles estão sumidos, lógico, se eles estiverem vindo ainda, eles estão bem amedrontados e não estão manifestando, mas aos poucos a gente vai rindo deles, afinal de contas eles vão ser aí 4 anos de chacota pra gente. Já começam a especular a possibilidade do Temer, isso mesmo, o Temer, aquele que tem 3% de aprovação, aquele cara que nós dizíamos desde o início que fazia parte do governo Bolsonaro, que Bolsonaro fazia parte do governo dele, que Bolsonaro era Temer, que Temer é Aécio, ou seja, está todo mundo junto. Já existe aí a possibilidade do Bolsonaro dar um foro privilegiado pro Temer. Além dessa possibilidade do Bolsonaro dar o foro privilegiado pro Temer, hoje eu vou falar também sobre a questão aí da reprisão do Joesley Batista. Afinal de contas, o Joesley é dono da Friboi, muita gente tentava entender que negócio era esse, né? Que o Lulinha era dono da Friboi, dono da Oi, etc e tal. Mas mesmo assim, a Friboi, que era do Lulinha, segundo os eleitores do Bolsonaro, estava financiando todo esse processo de golpe contra o PT. E também o pau quebrando agora no governo de transição do mito, aquele governo que governaria sem políticos, aquele governo que faria toda uma bancada ministerial de militares, agora o pau tá quebrando, mesma palhaçada de sempre, enfim. Deixa eu pedir vocês para compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, se alguém estiver assistindo aí pelo Facebook, se puder compartilhar aí no Facebook e vir participar com a gente aqui no YouTube, isso é muito importante, é aqui no YouTube que eu trago as participações. E eu queria pedir você também, se você puder, além de compartilhar no Facebook, compartilhar essa transmissão aqui também nos grupos de WhatsApp e nos grupos de Twitter. Como é tradicional, eu começo aqui trazendo os primeiros comentários. Deixa eu ver até onde eu consigo voltar. Hoje eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo. Agora eu estou conseguindo ver a setinha aqui. Deixa eu ir lá em cima. O primeiro que eu consigo ver é o da Cláudia Cristina Ateia. Agora é moda. Todo mundo quer um ministério. E não é só ministério não, Ateia. É porque tem outros cargos também que vão dar condições aí para o Bolsonaro dar foro privilegiado para os corruptos amigos. Porque o Bolsonaro é contra a corrupção, mas ele não é contra a corrupção do Temer. Ele vai dar foro privilegiado para o Temer e, sinceramente, gente, olha, com foro privilegiado ou sem foro privilegiado, o Temer não ia, sob hipótese alguma, ser preso, porque o Temer levaria muitos políticos com ele. Então, tá todo mundo morrendo de medo do que o Temer tem para falar. E é exatamente por isso que toda vez que chega um processo contra o Temer lá no STF, os deputados se unem para evitar que o Temer seja processado. Obviamente, se o Temer for processado, muita gente vai rolar com o Temer. Mas o que eu acho muito bom, com toda sinceridade, é que a bomba estoura, né, nas mãos do Bolsonaro. E agora tudo enquanto é merda política que sobrou do golpe vai estourar nas mãos do Bolsonaro. Pra gente é muito bom, porque a gente agora pode curtir com a cara do eleitor do Bolsonaro todo esse tempo. Peraí, aquele cara que era contra a corrupção agora vai dar foro privilegiado pro Temer? Qual que vai ser a desculpa? Porque os eleitores do Bolsonaro, eles falavam assim, olha, Cunha nós chamamos, mas peraí, o Cunha tá envolvido num monte de coisa errada. Não, mas pelo menos o Cunha tirou a Dilma do poder. Mas peraí, agora vocês vão usar essa mesma desculpa quando o Bolsonaro der foro privilegiado pro Temer e se tudo correr bem, conforme o meu lado sarcástico quer, o Bolsonaro ainda coloca o Aécio no governo pra gente zoar ainda mais o eleitor do Bolsonaro. Maier Mendes manda um boa noite Maier. Cacilda Rodrigues, boa noite Léo, boa noite Cacilda. Guzmã Oliveira manda um boa noite. Clicério de Almeida, boa noite. Evangélicos que buscam conhecimento através de pastores e não na Bíblia são facilmente enganados. O mesmo em política. Beber em uma única fonte de informação. Mensagem muito legal do Clicério. Aquele evangélico que
forma sua opinião através do papo dos pastores, ele está abrindo mão de buscar a informação correta e às vezes está até tendo má fé, está sendo preguiçoso. No lugar dele buscar a informação onde o evangélico deve buscar, que é na Bíblia, ele fica buscando a informação já mastigada pelos pastores, mas não pense você que você está fazendo a coisa certa, não. Se você procura Deus, não tenta procurar Deus através de atalhos, tipo assim, para eu não ter o trabalho de ler a Bíblia, eu vou escutar o que o pastor está falando, está resolvido, não. Os pastores são perigosos. Hoje, conversando com o meu sogro, que é pastor, inclusive, só que ele não tem igreja, a gente estava conversando sobre o que é mais perigoso. Uma pessoa com uma Bíblia na mão ou uma pessoa com uma arma na mão. Às vezes você imagina o que deve ser mais perigoso, a gente encontrar com uma pessoa com uma arma na mão ou uma pessoa com uma Bíblia na mão. Ele falou comigo de uma forma, dentro da fé dele, ele falou, olha, uma pessoa com uma arma na mão, o máximo que ela pode fazer é matar seu corpo. Uma pessoa com uma Bíblia na mão, se ela tiver má fé, ela mata a sua alma. E agora, mesmo que você não tenha crença alguma, que você não acredite em Deus, uma coisa eu te garanto, uma pessoa com uma arma na mão, ela só vai te matar se ela já tiver a intenção de te matar. Uma pessoa com má fé e uma Bíblia na mão, ela vai te conduzir para a perdição, porque ela vai fazer de tudo para usar a Bíblia para tomar o seu dinheiro, tomar a sua consciência e te influenciar mal. Então, muitas vezes, uma pessoa com a Bíblia na mão é mais perigosa do que uma pessoa com uma metralhadora na mão. Então, muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Passamos aqui de 1000 pessoas assistindo. Deixa eu trazer aqui mais comentários nessa noite aqui. Dilma Resistente pede para curtir a live, muito obrigado. Lembrando que essa transmissão acontece também na página do Facebook Dilma Resistente. São várias páginas de Facebook transmitindo, mas a finalidade dessa transmissão no Facebook é convidar vocês para virem participar aqui dentro do YouTube, isso porque no YouTube a transmissão acontece com melhor qualidade. Então, se você puder vir participar aqui no YouTube, eu agradeço muito. Janaína Harrison, Sasha Band, querido Léo, querido, boa noite, espero um dia poder lhe dar um abraço pessoalmente, beijo na Luísa e na Jennifer, você pretende voltar a morar em São Paulo? Muito obrigado, Sasha Band, aqui pela participação, eu não sei ainda, tá tudo muito estranho, né, tempos estranhos, eu não faço ideia do que vai acontecer agora para frente. Chelsea Bird, fala Léo dos arrependinaros. Agora, gente, olha, o Chelsea Bird está pedindo para falar dos arrependinários. Hoje, gente, o eleitor do Bolsonaro já começa a perceber que ele foi feito de bobo, né? Claro que muitas pessoas ainda acreditam na mamadeira de piroca, muitas pessoas ainda acreditam no kit gay, mas uma coisa a gente tem que admitir, várias pessoas já perceberam que foram enganadas, muita gente já percebeu que foi feito de bobo. E o mais interessante de muita gente estar percebendo que foi feito de boba, que agora, as pessoas que foram feitas de bobas e abraçaram essa causa Bolsonaro 2018, elas não foram feitas de bobos, elas foram feitas bobas, porque são 4 anos servindo de chacota. E esses 4 anos servindo de chacota já começa a se manifestar. Hoje, grande parte daqueles opressores que estavam fazendo campanha para o Bolsonaro já estão aí envergonhados. É lógico que tem bobo que vai ficar defendendo todas as atitudes do Bolsonaro até o último momento, mas uma coisa a gente precisa admitir, né? É muito feio, gente. Olha, dá um cargo pro Temer. Lembra? O Temer das malas de dinheiro. Dá um cargo pro Temer. Pro Temer não soltar os podres que ele sabe é muito feio. E o mais legal é o seguinte, eu já falava, gente, não tem jeito do Bolsonaro governar sem a velha política. Se o Bolsonaro for eleito, ele vai fazer exatamente o que todos os políticos fazem, vai colocar um monte de político corrupto no Congresso, e o vídeo que eu fiz a respeito disso foi muito atacado. Eles falavam comigo, você está querendo dizer que o Bolsonaro vai fazer igual o Lula? E o que eu falei foi exatamente isso. Sem políticos, você não governa. Aí vem aquela crítica, não, mas o Lula governou com políticos e tinham vários políticos corruptos no governo Lula. Claro,
Se não tivessem políticos corruptos no governo Lula, não existiria governo Lula, porque os políticos corruptos são produto da sociedade brasileira. Se você prestar atenção, o que essa sociedade brasileira fez nas últimas eleições? Votou em um monte de pessoas corruptas, porque são pessoas corruptas opressoras? O brasileiro gosta de corrupto, o brasileiro gosta de ser enganado. Então não adianta imaginar que é possível montar um governo sem corruptos, porque o brasileiro é, em maioria, corrupto. Simples assim. Fabrício, por falar matar almas, foi isso que Martinho Lutero fez quando inventou a religião protestante ao rebelar-se contra a Igreja Católica. O negócio essa história das reformas, Fabrício, é uma coisa que eu até sugiro para as pessoas procurarem mais a fundo o que está por detrás da reforma protestante, em especial a reforma de João Calvino. Foi um esquema assim muito... O que acontecia? Na época a gente sabe que a gente tinha as monarquias, mas a gente já tinha um crescente sistema financeiro. Olha como é que as coisas vão se repetindo. O sistema financeiro daquela época era um sistema financeiro já de algumas famílias judaicas, e aquelas famílias judaicas precisavam de enfraquecer o poder do rei. Então eles já começaram a criar teorias de que, olha, o enviado por Deus, na verdade, não é o rei. O enviado por Deus é aquele que tem mais dinheiro. Então eles já começavam a legitimar as elites como sendo aqueles que eram escolhidos por Deus. É uma coisa fantástica se vocês procurarem a fundo os motivos por detrás da reforma protestante, e vocês vão ver que não tinha muita coisa de limpar a religião, não. A finalidade era criar uma outra legitimação. A turma que estava controlando já o sistema financeiro, ela queria legitimar de outra forma o poderio que antes estava nas famílias monarcas, tinha que ser passado para as elites financeiras de alguma forma. Então eles criaram aí várias teorias por detrás da religião para tirar a ideia de que Deus escolheu um rei e passar. Não, Deus não escolheu um rei, Deus escolheu o mais rico. Então quem tiver mais rico aí é o mais escolhido por Deus. Sacha Band, as conquistas de direitos do povo só aconteceram se a esquerda chegar ao poder novamente. Só acontecerão se a esquerda chegar ao poder novamente. Eu acho que o povo agora vai ter que sofrer um pouco para entender que está perdendo direitos, né, Sacha Band? Porque tem muita gente aí que acha que não precisa, sob hipótese alguma, do Estado. Então essas pessoas vão começar a entender agora. Eu falo em especial de uma pesquisa que saiu, na qual a maioria das pessoas falavam que a prosperidade adquirida nos últimos anos veio das campanhas que eles fizeram em igrejas. Então eles falam, por que você acha que sua vida melhorou? Não, por causa das igrejas. Agora eu estou procurando mais Deus, estou fazendo campanha nas igrejas. Agora eu quero ver como é que essas pessoas vão me explicar que as igrejas continuam abertas, as campanhas continuam acontecendo, mas o emprego não vem, a prosperidade não vem, tem que devolver o carro. Então esse semancol, ele é muito necessário para que as pessoas parem de se enganar. É uma espécie de se educar no momento em que as pessoas passam por dificuldades, e dentro dessas dificuldades as pessoas conseguem se transformar. Peraí, aquele pastor falou mentira comigo, a mamadeira de piroca era mentira. Olha, aquele pastor que falou lá que o Bolsonaro é de Deus e o Haddad é do diabo, ele trocou de carro logo após as eleições e eu tô ferrado. Então aos poucos essas pessoas vão percebendo. Léo, fala pra gente o que já foi apurado sobre o MBL, uma das principais fontes de informação dos eleitores do Bolsonaro. A Luísa é muito linda, abraço. Muito obrigado, Leandro, obrigado de coração. Olha, Leandro, o MBL, ele faz parte de um grande esquema de comunicação. O MBL não é uma célula única. Se a gente puder analisar que o MBL perturbou muito, fazendo calúnias e difamações, a gente pode considerar o MBL uma grande organização criminosa. Essa grande organização criminosa não é uma célula única, ela faz parte de um grande esquema de controle ideológico que nasce lá nos Estados Unidos através de think tanks, que são formadores de opinião, como Freedom House, Escola Austríaca. A partir desses grandes formadores de opinião, pequenas células vão crescendo em proporções do tamanho do MBL. Qual que é o interesse dessas células formadoras de opinião que tem o coração lá nos Estados Unidos? Criar o ideal liberal dentro da sociedade para acontecer aquilo que nas relações internacionais chama-se governo bottom-up, que significa governo de baixo para cima. É muito difícil você pegar um governante
de verdade, não o Bolsonaro não sabe absolutamente nada sobre economia e política, ele mesmo disse isso, então é muito fácil falar com ele, não, Bolsonaro, melhor é isso. Mas é muito difícil você pegar uma pessoa que conhece um pouco de economia e política e tentar convencer essa pessoa a transformar o Brasil de um país que estava industrializando em um país produtor de matéria-prima. O que acontece? Para evitar ter que tentar influenciar os governantes, esses banqueiros, como o tal do Soros, os irmãos Koch, eles financiam formadores de opinião. Esses formadores de opinião vão criando células como o MBL para que essas células façam o controle ideológico de baixo para cima, que é o que aconteceu no Brasil. Então, uma ideologia que não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade, somos um país em desenvolvimento, o liberalismo econômico para nós é uma coisa extremamente não viável. Se o Brasil tivesse estagnado, o Brasil poderia até pensar no liberalismo. Mas esse Brasil em crescimento, ele precisava de um pouco menos de liberalismo e mais investimento na indústria nacional, para o Brasil ficar competitivo. Como que eles fazem para reverter isso e conseguir colocar o Brasil como mero produtor de matéria-prima e mais, conseguir comprar todas as empresas estatais brasileiras, comprar o petróleo, comprar água. Eles criam o desejo social pelo liberalismo. Como? Utilizando empresas como MBL e outras, como Revoltados Online. Aí eles conseguem desestabilizar o governo nacionalista e colocar no poder um governo entreguista. Então, o MBL, assim como outras agências, são, na verdade, uma forma dos banqueiros americanos influenciarem o Brasil através do povo. Com agências como o MBL, vem para a rua, Revoltados Online, que às vezes quem participa dessas agências nem sabe disso, o esquema é muito mais forte. Olha, imagine você que o MBL às vezes tem lá uma ou duas pessoas dentro do MBL que sabem o que está acontecendo, porque isso acontece naturalmente. Essas agências, elas vão financiando as outras agências que falam a mesma coisa. Há um ano atrás eu mostrei um vídeo como que tudo está alinhado no sentido de valorizar os liberais. Eu mostrei 5 comunicadores de Facebook, 5, que não tinham selo de verificação no Facebook. Eu mostrei a minha página no Facebook, na hora que você escreve Leonardo Stoppa, aparecem todas as páginas fake que existiam na época e a minha página oficial não aparecia, porque até hoje eu não tenho selo de verificação. Aí eu fui e mostrei o Students for Liberty Brasil, que faz parte desse esquema aí do MBL, é tudo um grupozinho de liberais. Eles tinham, me parece que na época, 10 mil inscritos, né, 10 mil seguidores no Facebook, já tinha um selo de verificação. Aí eu mostrei um rapazinho que trabalhou parece que lá no norte do Brasil, pelo impeachment da Dilma, ele tinha, me parece que 8 mil seguidores e já tinha o selo de verificação. Ou seja, como que funciona? Essas empresas americanas que controlam, obviamente, Facebook, controlam Google, controlam absolutamente tudo, elas conseguem incentivar que comunicadores façam o trabalho do MBL, que agências como o MBL nasçam. Como? Olha, se você fizer uma agência propondo liberalismo, propondo privatizações, propondo o Estado mínimo, essas agências vão ter financiamentos indiretos, como, por exemplo, promoção no Facebook, promoção no Google, vão bombar, vão receber aí vários patrocínios. Se você fizer qualquer coisa nacionalista, acontece igual que acontece comigo. O meu trabalho é suportado exclusivamente por vocês. O trabalho do MBL ele é obviamente suportado por vários esquemas, como banqueiros, o próprio Facebook suporta muito o MBL, porque dá muito mais prioridade ao MBL nos algoritmos, além do próprio Facebook. A gente precisa admitir que o YouTube também dá prioridade à comunicação de direita. Então é todo um esquema que nasceu aí para privilegiar a comunicação de direita dentro do Facebook. Então muito obrigado pela sua participação. Deixa eu trazer aqui Luiz Fernando agora. Quando o Bolso deu a missão para o Moro de rever a questão das nações indígenas, estaria colocando numa situação de bico, escolher entre medir força com a situação ou cumprir e perder prestígio externo? Olha, Luiz Fernando, o que eu vejo é o seguinte: Bolsonaro está completamente perdido porque ele precisa escolher ou ele perde as elites ou ele perde os apoiadores na sociedade. Hoje o Bolsonaro está tentando sobreviver, e eu falo sobreviver politicamente, até após a cirurgia. Gente, o que acontece? A gente vive uma situação muito complexa, a gente vive uma situação que aviões estão caindo, a gente vive uma situação que
pessoas estão sendo condenadas, esfaqueadas, esfaqueamento que a gente não sabe se é real, se é imaginário, se é montado. Né? Às vezes aquilo tudo foi uma grande armação que nem veio do Bolsonaro, veio de uma equipe que cismou de fazer aquilo para o Bolsonaro ganhar. E o Bolsonaro foi vítima, a gente não sabe. E nessa situação a gente precisa admitir que o Bolsonaro não pode nem falar as verdadeiras intenções dele antes da cirurgia, porque senão ele pode morrer lá. Vamos cair na real. Vamos imaginar que o Bolsonaro esteja aí com a ideia de trair as elites e governar para o povo. Se ele fala isso antes da cirurgia, ele nem volta da cirurgia. Então eu acho que para a gente entender o que o Bolsonaro vai fazer, realmente, a gente precisa esperar o pós-cirurgia. Quando o Bolsonaro voltar da cirurgia, aí a gente vai ver se ele vai fazer o que ele prometeu para as elites ou se ele vai inverter tudo. Nesse momento, esse empurra, joga alguma coisa para o Moro, joga outra coisa para o Paulo Guedes, é uma tentativa do Bolsonaro sobreviver à cirurgia. E quando eu falo sobreviver à cirurgia, não falo não morrer, não. Eu falo o seguinte, ele pode chegar até o momento da cirurgia já fragilizado. Eu tô achando que o que o Bolsonaro está fazendo agora? Ele está tentando empurrar com a barriga, está tentando, ao mesmo tempo, catimbar os seus eleitores, e não dá para catimbar os eleitores enquanto a gente fica vendo coisas como essa aparecer. Ó. Bolsonaro pode dar foro privilegiado para o Temer, e isso aí vai fazer, obviamente, a popularidade dele cair muito. Mesmo que ele use aí qualquer tipo de desculpa, a gente sabe que o eleitor dele aceita muitas desculpas estranhas, mas mesmo com desculpas estranhas vai ser bem difícil o eleitorado do Bolsonaro, que foi para as ruas fazer campanha contra a corrupção, aceitar o Bolsonaro, encher o governo de corruptos para dar foro privilegiado para corruptos. Eu falo com você sinceramente, se você é eleitor do Bolsonaro e está na minha lista, virou cota. Isso eu te garanto. Pode ter certeza que eleitor do Bolsonaro ao redor de todo o Brasil vai virar chacota em toda coisa que o Bolsonaro fizer. Então o que acontece? Eu acho que agora essas coisas que ele está fazendo aí são empurra. Alana Pultz Neves, qual é a tua opinião sobre o PSOL? Tem algum partido de esquerda, óbvio, pelo qual tu se identifica mais no Brasil? Ideologia? Que livros tu recomenda para alguém que está estudando ciências sociais? Alana Pultz Neves. Olha, Alana, eu vou te falar sinceramente, eu não me identifico mais com partido político nenhum, nunca me identifiquei com partido político. Obviamente eu identifico com ideologia. Quando eu me identifico com ideologia, eu pego aí um grupo de partidos políticos que tem uma ideologia semelhante. E, obviamente, são os partidos de esquerda que eu acho que tem uma ideologia mais semelhante com aquela que eu acredito ser a melhor coisa para o Brasil. Não a melhor coisa para mim, a melhor coisa para o Brasil. Isso aqui é o detalhe. Qual que é o grande problema dos partidos políticos? É que dentro dos partidos políticos existe um grande esquema de ego. Tem gente que acha que o Lula ficou preso porque dentro do PT as pessoas não quiseram se mobilizar para tirar o Lula da cadeia. E mais, tem muita gente que diz que a Dilma só caiu porque tinham corruptos dentro do PT que não queriam a Dilma no poder, porque a Dilma estava querendo que todo mundo que estivesse fazendo coisa errada fosse investigado. Eu não estou no PT, nunca me filiei a partido nenhum, e eu fico pensando, você já parou para pensar, se for verdade isso, se a Dilma tivesse sido derrubada do poder porque o próprio PT se distanciou da Dilma porque ela queria todos os corruptos punidos, o eleitor do Bolsonaro foi a maior massa de manobra da história, porque ele trabalhou para tirar do PT uma pessoa que estava disposta a punir, inclusive, as pessoas do próprio partido. Inclusive, hoje ficou bem claro, né, que foi um esquema que foi armado aí pelo Joesley Batista para comprar o apoio do parlamento para tirar a Dilma do poder. Então é muito difícil a gente confiar em partidos. O que eu acho muito coerente, Alana, é isso que você está querendo fazer. É buscar livros de ciências sociais, buscar material para você entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu não vou saber te indicar, porque eu fiz ciências sociais fora do Brasil, então eu não vou saber te indicar um livro brasileiro onde você consiga entender isso, mas eu vou te dar uma dica muito interessante. E é uma dica que eu dou, obviamente, para todo mundo que está assistindo. Estudem sobre relações internacionais. O Brasil, gente, produz um material muito interessante no YouTube, que é a Univesp TV. Tempos sombrios, tempos que a gente não sabe o que vai acontecer, a melhor coisa que você faz é dedicar seu tempo aos seus conhecimentos. Depois vocês procurem pelo site Univesp TV, lá vocês vão encontrar vários cursos e são os mesmos cursos, as mesmas aulas que são dadas dentro da universidade. A dica que eu te dou é essa. Vou te dar uma dica fantástica que eu assisti
todas as videoaulas, me parece que são 80 videoaulas, do curso de Relações Internacionais, História das Relações Internacionais da Univesp TV. É uma coisa fantástica, ali explica conceitos, explica assim, através da história das relações internacionais da Univesp TV, tá tudo em português, você consegue entender muita coisa que está acontecendo hoje. É um material fantástico, mas dentro da Univesp TV você vai achar muita coisa. Mas eu acho, Alana, eu vou te falar com toda a sinceridade, tem um problema sério dentro do Brasil. E eu considero isso um problema muito sério, que é a pessoa que faz um estudo descontextualizado. A pessoa não sabe o que ela quer. E enquanto eu estou falando com a Alana, deixa eu agradecer aqui Deixa eu já colocar aqui o Diego Souza, que mandou um superchat aqui, que eu guardei para os outros não fugirem, Diego. Que o seu fica mais tempo, então eu agradeço de coração. Peço até desculpa que eu não falei nada ainda. Mas olha só, o que acontece, Alana? Existe um problema muito sério no Brasil hoje. Vários jovens brasileiros acham que conseguem explicar 100% de política e economia porque eles assistiram alguns vídeos aí de escola austríaca, assistiram vídeos descontextualizados e acham que conseguem entender absolutamente tudo. Por exemplo, hoje nós temos jovens que chegam com o seguinte argumento: não, mas o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Olha, meu amigo, peraí, você está falando comigo que o comunismo matou 100 milhões de pessoas, mas quem está te perguntando isso? O que interessa se o comunismo matou 100 milhões de pessoas? Quem está falando em comunismo? Então você vê que falta uma base para essas pessoas. Eles falam que o comunismo matou 100 milhões de pessoas e alguém falou com eles que o PT é comunista. Alguém falou com eles que a esquerda é comunista. E, tipo, quem aqui está propondo comunismo? Né? O Partido Comunista da China não é comunista. Né? Só porque tem comunismo no nome, eles querem associar a um problema que existia uma falta tecnológica na época, coisa completamente diferente. Aí se você pega, não, peraí, a China comunista matou muita gente, né, no passado, mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aplicou um socialismo que não deu certo, obviamente, mas também não matou ninguém de fome, né, vamos cair na real. Então eles acabam aprendendo tudo descontextualizado a partir de alguns vídeos perdidos e por isso eles se perdem. Então qual que é a ideia que eu dou para quem realmente quer ter um conhecimento contextualizado? Matricula num curso sobre a área. Por quê? Por exemplo, eu vou te falar sobre economia. Problema seríssimo de todo economista de Facebook. Todo aquele coleguinha que acha que entende absolutamente tudo de tudo, ele chega falando aquilo que ele queria escutar do curso de economia. Ele já chega falando assim, olha, eu aprendi que se liberar o mercado, o Brasil vai bombar, que não sei o que e tal. Mas por que você acha isso? Não, porque Singapura bombou. Mas se você faz um curso completo, 4 anos estudando economia, você vai entender que não é bem assim. Né? Você vai estudar essa microeconomia, que tem a fronteira de possibilidade de produção, depois você vai estudar a macroeconomia. Depois da macro, você vai estudar os fatores sociais da economia. Bem, a gente pode aumentar, sim, a produtividade do Brasil e até aumentar o PIB, mas esse dinheiro vai para quem? Afinal de contas, numa realidade dessa em que o Brasil entra aí num mercado internacional e aumenta a sua fronteira de possibilidade de produção, ele passa a produzir mais agrários, ele até consegue ter mais produtividade. Mas quem que vai desfrutar disso? Não vai ser mais todo o povo. Então tem todos esses pontos aí que precisam ser estudados. Então a dica que eu dou é: procure informações no YouTube, mas se você gostar do assunto, faça um curso oficial do começo ao fim, porque ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre aquele assunto. Se eu tivesse estudado só a parte da economia que eu gosto, vamos pensar, olha, eu estudei só a parte da macroeconomia de John Maynard Keynes, que é a que eu mais me identifico, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, faz mais sentido ao meu ponto de vista. Eu não saberia contestar a outra. Então, quando você chega perto de um economista de Facebook, desses caras que não estudaram, que ficam vendo vídeos no Facebook, eles adoram criticar a economia de Keynes. E eles sabem falar tudo sobre o liberalismo, eles falam sobre a escola austríaca e sabem criticar Keynes, gostam de criticar Keynes. Aí você pergunta, mas me explica aí a teoria de Keynes. Eles não sabem explicar. Eles gostam de falar mal. Tem um bobo aqui de Belo Horizonte que toda vez que ele vai fazer um vídeo, ele precisa fazer o vídeo dele criticando Keynes. Aí ele chega lá e fala uma bobajada que Keynes nunca falou. Chega o bobo lá dos grupos de economia austríaca no Facebook e fala, não, Keynes mandou imprimir dinheiro. Hã? Como é que é? Então é muito bom estudar aquilo que você gosta, a parte que você não gosta também, porque na hora que você estuda a parte que você não gosta, você vai ver que muita coisa que estava ali é algo que você não entendia. Eu, particularmente, confronto da economia, o grande confronto da economia, até hoje, é entre o liberalismo de Hayek e o
intervencionismo econômico de Keynes, e os dois fazem total sentido, e os dois precisam ser aplicados de uma forma dosada. Entrou em estagnação econômica, o bicho está pegando, o Estado vai intervir, aplica um pouco de Keynes. Chegou no ponto em que não precisa mais de intervenção de Estado, se você continua fazendo intervenção, você tira o mercado de equilíbrio, que é exatamente o que disse Hayek. Mas só que você não pode deixar o Estado solto matando pessoas de fome. É por isso que você tem que aplicar um pouco de Keynes, porque por mais que a gente tenha que admitir que às vezes quando você intervém você cria um pouco de bolha especulativa que acaba criando valores artificiais, você evita que pessoas morram de fome. Então, em nome de evitar que pessoas morram de fome, você faz uma distorção no mercado. Mas chega um ponto que não é mais interessante. Se você continua fazendo isso, você gera um boom e aí você vai ter um bust, que vai ser a teoria do Hayek. Então tudo, mesmo que você não goste de uma teoria, você precisa estudar e você vai ver que todas fazem sentido e tem os momentos certos de aplicação. Então a dica que eu dou para todo mundo que tem vontade de estudar essas áreas de ciências políticas, economia, estudem o curso oficial. Hoje está muito fácil, tem cursos excelentes à distância. Faça um curso oficial e a partir daí vocês vão perceber o conhecimento edificado, todo estruturado. É muito interessante. É legal que quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu só comecei a fazer meus vídeos depois que eu já tinha terminado aí quase todo o curso de economia. Vinham estudantes, teve um momento que eu sofri um ataque dos estudantes do primeiro semestre de economia da Amazônia. Da Universidade Federal do Amazonas. Porque no primeiro semestre de economia eles têm a introdução à economia. Na introdução à economia você só tem o basicão, né, que é só a política econômica de um, a política econômica do outro, o professor dá um tchan naquela que ele acha mais interessante. Aí veio aquela chuva de estudantes da escola, da Universidade Federal do Amazonas me criticando. Aí eles usavam frases fortes. Fulano, segura esse câncer. Aí eu falei, meu Deus, quanta prepotência. Aquela garotada lá de 16 anos, todos sabendo absolutamente tudo de economia porque passaram no vestibular e fizeram o primeiro semestre. No primeiro semestre tem introdução às políticas econômicas. Eles estudaram bem superficial a respeito de um, bem superficial a respeito do outro, mas já sabem falar como doutores. Evitem isso. Humildade acima de tudo, lógico, discussão, aprofundem para falar antes e procurem, obviamente, um estudo regular. Eu dou essa dica para vocês. Rose Frozen. Léo, os livros de Gessé Souza, entre eles A Elite do Atraso, A Radiografia do Golpe, explica todo esse movimento político para derrubar a Dilma. A gente precisa fazer com que os ensinamentos de Gessé cheguem à maioria dos brasileiros. Eu vou até conversar com ele, ver se eu posso fazer uma série de vídeos explicando os capítulos dos livros dele. Eu acho muito interessante isso. Ele ainda está na maratona vendendo esses livros. Eu vou ver se eu consigo fazer aí esse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Eu queria convidar vocês a participarem com a gente aqui no YouTube. Quem estiver assistindo no Facebook, provavelmente a imagem aí deve estar embaçada, né? Porque no Facebook eu transmito com um pouquinho menos de qualidade para ter condição de transmitir em vários canais do Facebook. Venha participar com a gente aqui no YouTube. O link para essa transmissão no YouTube está aí nas descrições. Então, na descrição do vídeo do Facebook tem o link para você vir para o YouTube. Venha participar com a gente aqui também. Você que está participando aí no YouTube, compartilha aí para a gente nos WhatsApps e Twitters para a gente conseguir chegar no maior número de pessoas possível. Lucas Teixeira, Léo, sou servidor público e lutei muito contra Bolsonaro e te digo que não sei como convencer servidores públicos de direita. Terias alguma dica para esse convencimento? Não, lava suas mãos. É com muita tristeza que eu te falo que seus dias estão contados, você não merecia isso, mas a demissão vai ser uma forma com a qual eles obviamente vão aprender. Então, Lucas, você provavelmente muito mais inteligente que os outros, né? Se você prestar atenção que os servidores públicos deram um tiro no próprio pé, eu te digo, dentre todos esses servidores públicos, talvez você seja o mais produtivo, então não se preocupe tanto. Eles precisam se preocupar. Se eles foram capazes de apoiar um governo que está colocando o trabalho deles em risco, é porque eles têm um coeficiente de inteligência bem mais baixo que o seu. Então agora você lê para ele aquela frase, aceita que dói menos. Diego Souza, boa noite, Léo. Meu tio votou no Bozo. Ontem ele foi dispensado e disse que vai ser contratado de novo, mas será terceirizado. Ele está muito nervoso, fazia 15 anos que estava naquela empresa. Eu disse para ele, aceita que dói menos. Muito obrigado, Diego Souza. Olha, gente, é muita gente que vai dar para a gente. Não é prazer
porque estamos no mesmo barco. E eu falo uma coisa com toda sinceridade. Se o Bolsonaro é o cara que foi escolhido para pilotar o avião, eu não quero que ele derrube esse avião. A grande realidade é que ele pode parar no meio do caminho, no aeroporto mais próximo, e falar, gente, escolhe outro. Né? O que a gente torce é para que o Bolsonaro não derrube o avião, entregue o avião no aeroporto mais próximo possível para ser conduzido por alguém mais experiente. Mas hoje a única coisa que a gente pode fazer com toda sinceridade, nessa circunstância bizarra que a gente está vivendo, é falar para essas pessoas, aceita que dói menos. Gente, como que pode? Olha, eu entendo tudo. Eu entendo o empresário que não tem conhecimento de macroeconomia, que não se importa com o mercado interno, porque olha, vamos imaginar o seguinte, Diego, vamos imaginar que determinadas empresas, e eu até trouxe hoje o caso aqui da JBS, a JBS investiu no golpe de Estado no Brasil, a JBS, por quê? Porque de uma hora para outra, gente, a JBS ficou menos dependente do mercado brasileiro, então ela começa a investir aí na destruição do mercado interno do Brasil, para que os brasileiros se tornem trabalhadores baratinhos, porque ela se tornou uma empresa de alcance mundial. A gente entende o posicionamento da JBS, agora do mercado da esquina, não. Eu não consigo entender o dono do supermercado da cidade pequena querer o governo do Bolsonaro, sendo que é o governo do PT que dava dinheiro para os consumidores daquele supermercado. Isso eu não consigo entender. Da mesma forma, eu consigo entender um empresário que se acha o espertalhão, que não quer pagar direitos trabalhistas, votar no Bolsonaro. Fazer campanha para o Bolsonaro, igual o cara lá da Havan fazer campanha para o Bolsonaro, tudo bem, eu entendo. Agora, o empregado desse cara, não. O seu tio, como empregado, fazer campanha para o Bolsonaro, isso eu não entendo. A terceirização vem aí, obviamente, para convidar essas pessoas a refletirem sobre o que elas fizeram. Infelizmente, a tendência natural, Diego, é que a gente tenha aí uma queda muito grande, ou aquilo que a gente chama de encolhimento do mercado. Por quê? À medida em que os capitalistas vão tirando o dinheiro das mãos dos trabalhadores, a gente tem menos demanda. Então, o que acontece? Os capitalistas vão encurtando o salário dos trabalhadores, o mercado brasileiro vai diminuindo cada vez mais, e à medida que o mercado brasileiro vai diminuindo, as coisas vão ficando piores para a gente aqui, porque é menos vendas, menos compras. E essas pessoas começam, igual o Joesley, por exemplo, a JBS, eles começam a focar a produção no Brasil, mas com foco na venda do mercado internacional. A gente está vivendo esse momento, um momento bizarro e triste, mas eu não sei se a gente conseguiria resolver o problema sem passar por isso. E a grande tristeza que o seu tio está passando, todo brasileiro vai passar, é um processo de readequação. Todos os salários serão reduzidos no Brasil e dessa forma. Hoje, não é uma questão de uma crise, é o novo Brasil. As pessoas precisam entender que esse Brasil que paga hoje R$2.000 para quem ganhava 10 mil, não é um Brasil que está passando por uma crise. A crise já acabou. Hoje nós estamos vivendo o novo Brasil. É um Brasil que produz menos, é um Brasil que arrecada menos, é um Brasil que paga menos, é um Brasil que consome menos. É o Brasil do golpe que foi iniciado pelo Aécio Neves, com o financiamento do Joesley Batista, conseguiu colocar o Temer no poder e para sacramentar ainda mais a lambada no trabalhador brasileiro, elegeu o Bolsonaro em 2018. Só resta pra gente falar isso mesmo, viu, Diego? Aceita que dói menos. Muito obrigado, Diego, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu agradecer também a Maria Eliette Ferreira. Muito obrigado, Maria Eliette Ferreira, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração. Deixa eu trazer aqui também a Ana Puls Neves. Eu não sei falar o nome seu certinho, mas eu acho que é Puls. Só para agradecer sua super resposta. Obrigada, parabéns pelo nascimento da Luísa. Ela tem um pai gênio. Tudo de bom. Muito obrigado, Alana. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo elogio. Lógico, eu faço uma questão muito grande de compartilhar não só conhecimento, mas caminhos para conhecimento também. E exatamente por isso que eu gosto de fazer esse programa, porque esse programa ele é escrito, ele acontece, o roteiro desse programa é exatamente as participações. Deixa eu trazer aqui os comentários que estão rolando por aqui. Rosemary Sartori Podker. Boa noite, querido. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigado, Rosemary Sartori
Potker. De onde que é esse Potker, Rosemary? Muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Leandro fala, Léo, uma esperança para o Brasil. A lua de mel dos americanos com Trump já teve a primeira baixa com a formação de maioria democrata para a Câmara. Olha, Leandro, a opinião que eu tenho é que nunca e sob hipótese alguma os Estados Unidos, indiferente do governo que estiver lá, vão querer um Brasil soberano. Por quê? Existe um conflito de interesses e é isso que as pessoas precisam pensar. Não é porque Trump está nos Estados Unidos que os Estados Unidos vão praticar uma política colonial contra o Brasil. Os Estados Unidos fazem essa política colonial contra o México desde que os Estados Unidos e o México existem. E não é por causa de um ou outro presidente, nem por causa de ideologia, é conflito de interesses, gente. Olha, é natural que qualquer empresário queira que o trabalhador trabalhe muito e ganhe pouco. Isso é natural, isso é do capitalismo. E é por isso que existe aí a defesa dos direitos dos trabalhadores, porque a tendência natural da empresa que quer ter lucro é pagar o mínimo possível. A tendência natural do trabalhador é querer ganhar o máximo possível. Como quem dá a cartada final é o empresário, porque é ele que paga, a única coisa que sobra para o trabalhador é garantir um pouquinho dos seus direitos através aí de convenções, sindicatos, enfim, com todas as críticas é o que sobra ao trabalhador. Da mesma forma, quando a gente extrapola isso para o internacional, a tendência é que um país grande queira buscar recursos e trabalhos menos especializados em países pequenos em termos aí de desenvolvimento. Então é natural que os Estados Unidos, para que eles tenham conforto, eles industrializem os Estados Unidos e garantam o fornecimento de matéria-prima de países em desenvolvimento. Então não pensem vocês que o Brasil estaria melhor com outro governante nos Estados Unidos. Não, o Brasil estaria melhor com outro governante no Brasil. O Brasil precisa de um governante que tenha a consciência que o Brasil tem que ser soberano. Olha, não vou colocar o Brasil para produzir matéria-prima para os Estados Unidos. Eu quero o Brasil industrializado. É esse tipo de consciência que a gente precisa dentro do Brasil. Durante o tempo que a gente tiver um presidente no Brasil oferecendo o Brasil como escravo, sempre, indiferente do governo que estiver nos Estados Unidos, sempre os Estados Unidos vão ver o Brasil como escravo. Isso é natural. É da mesma forma, olha, durante o tempo que aquela empresa tiver, aquele trabalhador trabalhando de cabeça baixa, sem reclamar, pela metade do salário que ele merece, ele sempre vai ganhar metade do salário que ele merece. Não vai ser do patrão que vai vir a ideia de que não, vamos aumentar o salário de todo mundo aqui porque são pessoas boas. Não, enquanto for possível pagar o mínimo, eles vão pagar o mínimo. É para isso que existe o salário mínimo. Porque se o salário mínimo não impuser essa ordem aos empresários, eles não vão aumentar o salário. E simples assim. Aí o que acontece? O problema da dominação dos Estados Unidos sobre o Brasil está no brasileiro, em primeiro lugar, que caiu nessas balelas aí de Operação Lava Jato. Está também no caráter do brasileiro, né? Porque o brasileiro não pede a punição das pessoas que, através da Operação Lava Jato, destruíram a indústria nacional. Os brasileiros estão aí curtindo a prisão do Lula. Né? Enquanto a Operação Lava Jato destruiu o emprego dos brasileiros, os brasileiros olham para a Operação Lava Jato como uma coisa que está trazendo bons resultados, porque prendeu o Lula. Peraí. Nós temos aí quase 20 milhões de pessoas sem trabalho, né? Na estatística, 15 milhões de desempregados, e o cara tá comemorando que a Operação Lava Jato prendeu o Lula sem provas. É totalmente sem nexo, né? Destruíram a indústria nacional para prender o Lula e o brasileiro tá batendo palma. Enquanto o brasileiro tiver nesse tipo de consciência, os Estados Unidos só vão comemorar e o brasileiro só vai eleger Sérgios Moros e Bolsonaros para a política. André Gerbelli. Essa grande diferença entre servidores públicos e privados, aposentadoria, etc., provocando uma grande diferença, não é do governo do PT há 16 anos no poder? Não, André. Não, veja bem. Toda essa questão aí previdenciária, toda essa questão de direitos de servidores públicos é uma coisa que o governo do PT não tem condições de alterar, até porque são coisas constitucionais, entendeu? Direito de aposentadoria, direito de previdência, isso aí não é coisa... Agora, como assim? PT há 16 anos. Eu acho muito estranho quando uma pessoa insiste em colocar em cima do PT o governo Temer. Eu não estou protegendo o PT, eu só acho que é muito contraditório. O governo Temer é um governo da turma do Bolsonaro. Tanto é que o Temer... Como que uma pessoa consegue falar que o governo Temer faz parte do governo do PT, sendo que o Temer traiu a Dilma para colocar a turma do Bolsonaro no poder?
Então é isso. As pessoas precisam parar de se iludir. Esse é o grande problema do Brasil. Porque enquanto o brasileiro quiser continuar se enganando, daí eu falo isso com muito carinho, tá, André? Enquanto o brasileiro continuar se enganando, pensando assim, não, eu preciso me manter enganado para eu continuar essa retórica de que a culpa é do PT. Enquanto o brasileiro continuar se enganando e não quiser perceber que houve aí todo um esquema de golpe de Estado no Brasil para tomar o governo do PT, porque o Brasil estava governando para o povo, o Brasil vai ficar nessa merda. Enquanto o eleitor do Bolsonaro continuar insistindo, achando que o Brasil fez uma operação Lava Jato para poder acabar com corrupção e não conseguir entender que foi todo um esquema armado para tirar o governo popular do poder, para entregar o governo para as elites, o Brasil continua nessa merda. E olha, eu falo com você com toda sinceridade, por mais que você esteja curtindo colocar um piloto ruim no avião, todos estamos juntos nesse avião. Então, por mais que a teimosia de vocês consiga retirar a esquerda do poder, a teimosia de vocês está julgando a gente no precipício. Prisão de Joesley começa a desvendar esquema do MDB para o golpe contra Dilma. Olha, gente, como assim, desde o primeiro dia de governo do segundo mandato da Dilma, ela já não pôde fazer mais nada. O PT já não pôde governar. Então, ficar insistindo que o PT ficou 16 anos no poder é enganar a si próprio. E eu te falo, olha, André, com toda a sinceridade, mentir para si próprio é a pior mentira que existe. Quando você insiste nessa bobeira, você continua se iludindo e as pessoas no Brasil estão se mantendo iludidas sem perceber que essa ilusão tá só acabando com a nossa economia. Não adianta, cara, olha, continuar insistindo que o PT quebrou o Brasil, sendo que os indicadores mostram que a gente teve o maior crescimento do PIB da nossa história. A gente teve a maior redução da desigualdade social e a maior redução do desemprego. Cara, com toda a sinceridade, enquanto o Brasil insistir nisso, a gente só se ferra. Então, você não tá tendo gostinho de julgar na minha cara que o PT quebrou o Brasil e que o PT governou por 16 anos. Você está tendo, na verdade, um esforço sobre-humano para continuar te iludindo sobre uma coisa que você sabe que é mentira. Desde o primeiro dia do segundo mandato da Dilma, ela não pôde fazer mais nada, porque teve aí um congresso, uma união do PMDB para derrubar a Dilma. Com toda a sinceridade, você acha mesmo que vale a pena continuar se enganando nesse sentido? Porque enquanto os brasileiros continuarem se enganando nesse sentido, o Brasil só vai afundar. Com toda a sinceridade, a galera lá de fora tá amando essa confusão entre os brasileiros, porque enquanto os brasileiros estão brigando, falando que foi o PT que governou 16 anos e quebrou o Brasil só vai afundando. Enquanto o Brasil afunda, os Estados Unidos perdem concorrentes industriais, porque a indústria brasileira era concorrente da indústria americana no segundo mandato da Dilma, e os Estados Unidos, além de perderem concorrentes, eles ganham fornecedores de matéria-prima. Nós, que antes era mais ou menos assim, André, eu vou te falar o que está acontecendo que as pessoas não estão percebendo. Tem muita gente que está aí comemorando a saída da Dilma, o fim do PT, beleza, estou comemorando isso, o PT governou 16 anos. Enquanto essa bobeira tá aqui no Brasil e as pessoas estão se esforçando para se enganar a respeito disso, o que está acontecendo? As indústrias brasileiras estão fechando, os países que financiaram esse golpe estão batendo palmas porque as indústrias brasileiras deixam de concorrer com as indústrias deles, e não só isso. Além deles perderem concorrentes internacionais, eles ganham fornecedores de matéria-prima. É mais ou menos assim. Imagina que o seu pai tem uma padaria. Além do seu pai ter uma padaria, tem a grande padaria do bairro. O seu pai prejudica a grande padaria do bairro porque ele vende no bairro dele, né? Ele vende na rua dele. Vamos pensar assim, a grande padaria do bairro está morrendo de raiva porque o seu pai vende para toda a rua. No momento que a padaria do bairro consegue fechar a padaria do seu pai, duas coisas acontecem. Primeiro, o seu pai precisa trabalhar para aquela padaria agora como um simples padeiro, que antes ele era empresário, agora ele virou um simples padeiro, e ele resgatou aquela clientela da rua onde seu pai vendia. Os Estados Unidos e os outros países desenvolvidos que fizeram esse golpe no Brasil, agora eles têm os clientes que antes eram clientes da indústria brasileira que foi destruída, e agora eles têm também o Brasil para fornecer matéria-prima para eles. A matéria-prima que o Brasil estava usando na indústria interna agora está disponível para eles. Então, enquanto vocês insistirem nessa coisa de que o PT quebrou o Brasil, 16 anos de PT, desemprego é por causa do PT, enquanto essa insistência durar,
Com toda sinceridade, nós só vamos descer a ladeira. Você não ganha nada julgando isso na minha cara, eu te falo com toda sinceridade, você não ganha nada. Absolutamente nada, não tem benefício nenhum em você julgar isso na minha cara. E eu falo isso com você porque eu sei que tem muitos brasileiros que estão vivendo isso. Sabem que isso é mentira, já entenderam que a Dilma não governou o segundo mandato por causa de uma sabotagem do Congresso, já entenderam que foi golpe, mas continuam insistindo nisso. Com toda sinceridade, eu não perco com isso. Nós perdemos com isso. Enquanto o Brasil insiste nisso, o Brasil elege Bolsonaros. Enquanto o Brasil elege Bolsonaros para entregar para os Estados Unidos a nossa matéria-prima em vez de vender para o resto do mundo o nosso produto industrializado, você perde, eu perco, todos nós perdemos juntos. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu chamo a atenção do porquê que as pessoas insistem em lutar contra informações óbvias. E eu trago para você aqui a página do Google e eu te falo, faz o seguinte, cara, escreve PIB Brasil. É muito fácil, PIB Brasil. E depois você escreve histórico, porque de uma forma muito bizarra, o histórico do PIB sumiu. E é o que, ó, PIB Brasil, clica em imagens, aí você vai ter condição de comparar o PIB do Brasil durante o governo Fernando Henrique e o governo do PT. Você vai ficar impressionado como que o PIB do Brasil durante o governo do PT cresceu e durante o governo do PT cresceu e depois do golpe ele simplesmente despencou. E faz uma coisa também, escreve desemprego Brasil histórico. É outra coisa que você pode procurar e você vai ficar impressionado, cara, com toda sinceridade. Você vai ver, você pegar os gráficos de desempregos mais fáceis de ler, você vai ver que durante o governo do PT, o desemprego só caiu. E tem uma informação também que eu já expliquei aqui como é que procura, que é o nível de desigualdade social. Você vai procurar pelo coeficiente Gini dentro do Banco Mundial. Ou seja, o Brasil reduziu a taxa de desemprego, aumentou o PIB e reduziu a diferença de desigualdade social. Claro, com toda sinceridade, até quando vocês vão se iludir falando que o PT ficou 16 anos no poder e todos os problemas que a gente tem hoje são por causa do PT? Assume o golpe, cara. Assume todo um trabalho que foi feito para destruir nossa economia. A partir daí a gente começa a crescer. Enquanto o brasileiro continuar insistindo que foi tudo lindo, que foi para poder salvar o Brasil da Dilma, enquanto o brasileiro continuar com essa bobeira, a gente não cresce. Não é você que perde, somos nós. E eu estou preocupado é por isso. Enquanto o Brasil estiver querendo um louco pilotando um avião porque quer pirraçar o piloto antigo, a gente só se ferra. Estamos todo mundo junto dele. Roberto Delgado. As indústrias estavam fechando em massa no governo Dilma. O que Bolsonaro quer é agregar valores, não... O que o Bolsonaro quer agregar valores, não mirna. Não minra. Olha, Roberto Delgado, as indústrias estavam fechando. O que eu peço às pessoas para procurarem é o seguinte. O que eu tento explicar aqui para as pessoas é que foi todo um esquema que foi desenvolvido para acabar com a indústria nacional. Esse esquema tomou o controle da Polícia Federal, esse esquema tomou o controle da Operação Lava Jato e começou a mirar nossas indústrias. Começou a fechar nossas indústrias. O que eu chamo a atenção de você é o seguinte, presta atenção o que aconteceu na verdade. O PT veio governando, o Brasil veio crescendo, de uma hora para outra despencou tudo. Por que despencou? As emissoras de televisão falando constantemente que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, as empresas brasileiras sendo atacadas pela Operação Lava Jato. Olha, se acontece uma coisa como aconteceu com as empresas brasileiras, Odebrecht, qualquer empresa dessas grandes dos Estados Unidos, os caras tomam o controle da empresa, levam o processo sobre segredo de justiça, e nenhum americano vai perder emprego por causa disso. No Brasil, os caras saíram destruindo as empresas brasileiras, acabando com milhões de empregos no Brasil, sendo que eles poderiam ter preservado os trabalhadores, metesse o Joesley na cadeia, não tem problema, metesse o Odebrecht na cadeia, não tem problema, colocasse lá um administrador judicial para tocar a empresa, mas sob hipótese alguma quebrar as empresas e espalhar para o mundo inteiro que as empresas são corruptas. Como assim você vai desmoralizar alguém da sua família se você pode resolver o problema de outra forma? O Brasil se desmoralizou ao redor do mundo, isso foi encomendado, gente. A mídia brasileira foi destruindo a reputação das nossas empresas, dos nossos políticos. Todo mundo ficou com medo de investir no Brasil. Vamos cair na real. Isso foi muito bem arquitetado para destruir nossa estabilidade. Precisava disso? Precisava de tanto escândalo contra o Brasil? Poderia ter tudo corrido sobre segredo de justiça?
os corruptos presos, mas não. Preferiram destruir a reputação nossa. Foi tudo muito bem esquematizado. Quem não quiser entender isso, continua na teimosia, não tem problema, mas é o que eu falo, tá todo mundo sabotando o mesmo barco, tá todo mundo querendo afundar esse barco. Guilherme Gonçalves, Estopa, a esquerda está viva. Milhões e milhões de pessoas conhecem muito bem o golpe do Moro. Essa loucura que o Brasil se meteu vai passar. Voltaremos. Eu torço muito para que isso aconteça, tá, Guilherme Gonçalves? Tomara, eu torço muito mesmo. Regina Brasil, Caminhos da Vida. Oi, Léo, sou de Juiz de Fora Temer. Tenho 60 anos e você é minha pré-escola até minha livre docência em formação cidadã. Muito obrigado e beijos para Jennifer e Luísa. Campanha Quero Ser Membro, libera YouTube. Muito obrigado mesmo. Tomara que esse YouTube tenha piedade e libere aí, né, a possibilidade de eu ter membros. É muita covardia, né, gente? Quem faz vídeos de esquerda não pode nem ter membros no YouTube. Vocês têm uma ideia de como é que funcionam as coisas. O cara faz um canalzinho de direita, começa a falar mal do PT, pede liberalismo, rapidinho o cara tem membro, rapidinho o cara tem... O meu canal já vai aí para 132 mil pessoas, inclusive quem estiver assistindo ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva. Isso é muito importante, até para ver se o YouTube tem piedade. Se você não curtiu ainda, por favor, curta. O canal tá aí todos os dias, produzindo material todos os dias, eu não posso ter membro. 2.300 pessoas assistindo ao vivo agora, eu não posso ter membro. Aí o cara monta um canalzinho lá, começa a falar mal do PT, já tem membro. Carlos Moraes. Boa noite, Léo. Parabéns pela Luísa. Léo, estava conversando com uns petistas de Mauá, São Paulo, onde resido, e eles ainda não perceberam a profundidade da derrota sofrida nas últimas eleições. Olha, Carlos Moraes, eu não vejo como grande derrota do PT, até porque se o Haddad tivesse vencido, ele não conseguiria governar. Eu acho que essa vitória, que não é uma vitória do Bolsonaro, é uma vitória das elites, ela vai reeducar a sociedade brasileira. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, não sofram muito. O PT, ele sofre muito menos nessa situação, porque se o Haddad fosse eleito e fosse pirraçado como a Dilma, seria mais uma pessoa a ser destruída pela pirraça dos congressistas de direita. Então eu acho que o Haddad foi poupado, na verdade. A Dilma, ela foi extremamente pirraçada pelo Congresso e as pessoas hoje culpam a Dilma pelos problemas que o Brasil teve. Se o Haddad fosse eleito nessa situação que a gente está vivendo hoje, provavelmente ele seria pirraçado, seria aí, digamos, que teria a reputação dele destruída. Então foi uma vitória do Haddad não ter pego o Brasil com o Congresso que foi eleito. Roberto Delgado, a mídia foi a que mais atacou a direita e defendeu o PR. Pare com essa teoria da conspiração. Olha, Roberto, eu não sei, eu não estou entendendo, não. Pera aí. Você está querendo falar comigo que a mídia não prejudicou os partidos de esquerda, é isso? Você está querendo falar comigo que porque a mídia falou uma coisinha ou outra... Vamos pensar o seguinte, se você pegar estatisticamente, eu garanto para você que a mídia brasileira toda falou pelo menos 5 vezes mais mal do PT do que o pouquinho que os caras falaram do Bolsonaro. Agora você quer transformar todo um trabalho de desconstrução do PT que vem desde o momento que o Lula ainda era candidato a presidente até hoje, você quer transformar isso no pouquinho que a mídia falou do Bolsonaro? Você quer transformar todo o fake news que foi criado contra o Lula desde a estreia dele como político até hoje? Você quer comparar isso com alguma bobeira que foi falada a respeito do Bolsonaro e quase tudo que foi falado a respeito do Bolsonaro é verdade? Não, você não está falando isso sério comigo, né, Roberto? Vamos cair na real. A mídia quis a direita no poder a ponto da Record cometer crime eleitoral para fazer entrevista com o Bolsonaro nas vésperas da eleição. A mídia tanto quis a direita no poder que as igrejas evangélicas estavam fazendo campanha. Tem vídeo aí, ó, de gente fingindo que está recebendo o diabo e falando que o diabo é da esquerda. Cara, cai na real. A gente precisa, olha, discernimento, inteligência e semancol. Isso é muito importante. Se não tiver discernimento, inteligência e semancol, não adianta. Se você não entender que o brasileiro foi feito de bobo, você continua vivendo isso. O primeiro detalhe para a gente sair do que a gente está vivendo hoje é entender que nós não fomos vítimas nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem do Haddad, nem da Dilma. Nós fomos vítimas de um esquema muito maior que tem a intenção de colocar o Brasil de volta como produtor de matéria-prima. Enquanto você estiver procurando o inimigo dentro do Brasil, é PT, é Dilma... Não, enquanto você estiver procurando isso, eu te falo, tá difícil, cara, tá difícil.
Muito obrigado, Magda Famil. A Lava Jato, bem orquestrada pelo Deep State americano, cuidou também de destruir as empresas e indústrias brasileiras para que não concorressem com as americanas no mercado internacional. Será que, olha, Magda, o que eu pergunto é, será que está tão difícil assim para o brasileiro entender isso? Gente, vamos cair na real. É como, vamos pensar o seguinte, olha, você tem lá uma cidade, naquela cidade tem 2 supermercados. Um supermercado é do irmão do juiz. Aí o juiz aproveita o poder de juiz dele para prejudicar o outro supermercado. Vamos cair na real, gente. É interesse pessoal daquele cara que o supermercado do irmão dele seja monopólio. É interesse dos Estados Unidos que as indústrias brasileiras parassem de concorrer com as indústrias americanas. Será que tá tão difícil assim? As pessoas falam que isso é teoria da conspiração. Eu fico pensando, gente, será que é tão difícil assim para as pessoas entenderem coisas óbvias? Né? Tipo, não é tão óbvio assim, porque se teve gente que acreditou na mamadeira de piroca, vamos cair na real. Se teve gente que acreditou no kit gay, né? Não que o kit gay não existisse um projeto do kit gay, mas o kit gay nunca foi implementado e mais. O projeto era para maior de 12 anos, está escrito no livro do kit gay. O projeto só poderia ser implementado com autorização dos pais, está escrito no livro do kit gay. Bolsonaro falava que era um projeto para criança de 6 anos, obrigatório. E trazia uma cartilha que nunca teve nada a ver com o kit gay. O povo brasileiro acredita nisso. Se o povo acredita nessas bobeiras, a gente tem que admitir que o bicho pega pro nosso lado. Deixa eu ver aqui. Fugiu. Gente, deixa eu ver se eu vou reservar aqui. Roberto Delgado, vitimismo petista. Nossa, Roberto, olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu respeito muito a opinião contrária, mas eu vou falar, é um nível de... Assim, é um nível de alienação tão grande quando a pessoa se esforça, faz aquele esforço sobre-humano para continuar sendo feito de bobo, com toda a sinceridade. O que você está fazendo é um esforço desnecessário para continuar sendo enganado. Né? Eu queria pedir desculpas que eu fui falando e perdi um superchat ali, que parece que é do colega... como é que é mesmo? Brasil... nacionalista, alguma coisa nacionalista, que eu vi o robozinho ali, eu lembrei dele, mas na hora que eu fui clicar, eu perdi. Me desculpe. Olha, Roberto Delgado, eu vou te falar com toda a sinceridade. Vitimismo petista, pior é fazer entrevista com um ladrão presidiário. De novo, estamos há 16 anos. Olha, ô Roberto Delgado, por que você consegue, digamos, por que você não consegue pensar um pouquinho fora da caixa, meu amigo? Pensa o seguinte, você não percebeu que foi feito todo um esquema para tirar um grupo do poder e colocar outro grupo no poder? Não foi nenhuma luta contra a corrupção, não, Roberto. Olha, o que aconteceu no Brasil foi todo um esforço no sentido de tirar o PT e colocar outro grupo governando, porque o PT governava para o povo, meu amigo. Olha, pensa o seguinte, se o PT estivesse fazendo um governo para as elites, eles podiam governar e roubar tranquilamente. Você vê algum processo contra o Aécio prosperar? Sabe por que processo contra o Aécio não prospera? Porque nunca, quando o Aécio foi governador, ele pegou e colocou parte do orçamento do governo de Minas para a população mais pobre. Nunca, como senador, o Aécio aprovou coisas contra a elite. Por exemplo, o Aécio nunca votou a favor de direitos para pobres. Então nunca um processo contra ele vai prosperar. Será que é difícil para você entender que essa questão da pessoa ser processada e ser presa está muito mais ligada ao fato dessa pessoa gerar projetos que tiram das elites para entregar para os mais pobres do que por causa de corrupção? Olha, Paulo Preto, operador do PSDB, acharam 120 e poucos milhões de reais na Suíça. Ficou por isso mesmo o Gedel parou de usar tornozeleira. Cara, o Gedel, dos 54 triplex do Guarujá, o cara tá de boa sem usar tornozeleira. Você tá falando comigo com toda a sinceridade que você acha que tem alguma coisa a ver com corrupção? Alana Puz Neves, o que tu sabe sobre a guerra híbrida no Brasil? O que tu achas disso? Obrigado. Olha, Alana, para você aprofundar nessa questão de guerra híbrida, é muito interessante, inclusive, olha, eu vou ver se eu disponibilizo o meu trabalho de conclusão de curso de Relações Internacionais, foi sobre isso e sobre as networks, que fala exatamente sobre como que a soberania dos estados mais frágeis está sendo aí ameaçada por essas redes que estão nascendo. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar, me lembra amanhã, vou ver se eu consigo colocar na minha página esse artigo, porque lá tem muitas referências para você se aprofundar. É exatamente aí a forma como o debate político
foi travado no Brasil. A gente precisa admitir isso. Mas é muita coisa, realmente é uma coisa muito profunda. Roberto Delgado, destruir o Brasil é dar dinheiro para ditaduras. Roberto, para, cara. Como assim dar dinheiro para ditaduras comunistas, cara? Você não tá entendendo. Olha, Roberto, você foi feito de bobo com essa história de dar dinheiro para ditadura. O Brasil não deu dinheiro para ditadura não, menino. Funciona assim. Toda vez que uma empresa brasileira foi contratada para realizar um projeto fora do Brasil, essa empresa buscou recursos no BNDES. Eu vou te explicar o que funciona, isso é importante. Pensa assim, Roberto, toda vez que um país de fora queria contratar um serviço ou produto brasileiro, ele tinha a opção de pegar dinheiro emprestado no FMI ou pegar dinheiro emprestado direto no Brasil. Essas empresas buscavam dinheiro emprestado, esses países buscavam dinheiro emprestado no Brasil para o Brasil fornecer serviços para eles. Esse papinho de que o Brasil dava dinheiro para ditaduras comunistas, nenhum país é idiota não, Roberto. Olha, o Brasil abriu uma linha de crédito, por exemplo, para vamos pensar aí, para Cuba comprar algum serviço brasileiro. Aí ia lá em Cuba e construir um porto, uma empresa brasileira. Olha, sabe por quê que o Brasil sofreu todo esse ataque? Porque o mesmo procedimento de relações internacionais que você está criticando porque foi realizado por um governo do PT, agora está sendo realizado por governos de países aí como Estados Unidos. Essa crítica sua, ela funciona muito bem para falar mal do Brasil, que emprestou dinheiro para que contratassem serviços brasileiros, mas você não percebeu que essa mesma atitude acontece e bomba nos países de primeiro mundo, ou seja, o que você está criticando que aconteceu no Brasil acontece no mundo inteiro. Os países de primeiro mundo emprestam dinheiro para que outros países contratem serviços deles. Você acha que é possível, por exemplo, Cuba contratar uma Odebrecht ou uma outra empresa brasileira para realizar uma obra lá e pagar com charuto? O detalhe que quem te alienou não te explicou é que toda vez que abre crédito é um empréstimo. Então o cara pega o dinheiro no BNDES, Cuba pega o dinheiro no BNDES, ela tem que pagar depois. É um empréstimo. Não deu dinheiro para país comunista, não. Se você pegar o relatório do BNDES, você vai ver lá um relatório como de qualquer outro banco. Entra dinheiro, sai dinheiro. O tanto de dinheiro que o BNDES emprestou é um dinheiro tão grande que se o Brasil tivesse dado para esses países, sinceramente, o Brasil teria quebrado. Por que o volume é alto? Recebe de um, passa para outro. Recebe do outro, passa para outro. Mais importante, é exclusivamente para contratar serviços brasileiros. É dessa forma que eles impulsionam a atividade no Brasil. É contra isso que os Estados Unidos trabalhou. Funcionou tão bem que eles conseguiram te convencer que o BNDES tem que parar de financiar a contratação de produtos brasileiros. Estela Maris Melim fala para Roberto Delgado que o pior cego é o que não quer ver. E para incluir você fora da chatice dele, muito obrigado, Estela, pelo superchat. Regina Célia Moraes Teodoro, muito obrigado pelo superchat. Chegou mais um aqui do Roberto que eu perdi. Ele falou: PT aparelhou o Estado para se manter no poder indefinitivamente. Elite são os amigos da Odebrecht e o Lula. E deixa eu ver mais o que ele fala. Roberto Delgado, você acha que alguém perdoa a dívida como o presidiário fez? Olha, Roberto Delgado, o detalhe é o seguinte. Eu vou te dar uma dica. Procura entender como é que funciona o sistema financeiro. O sistema financeiro funciona com uma coisa que chama diversificação de risco. Diversificação de risco é assim. Vamos imaginar, se eu falar do governo, você vai criticar. Então eu vou te falar, por exemplo, de um banco. Vamos pensar o Itaú. O que o Itaú faz? Tantos por cento para financiamento de carro, tantos por cento para financiamento de casa, tantos por cento para empréstimo pessoal, tantos por cento para cheque especial. O lucro de um compensa o prejuízo do outro. Isso é natural. Pensa o seguinte, no momento em que você começa a sentir que você pode perder o cliente, o sistema financeiro acaba criando formas de você pagar a dívida. Por exemplo, você já reparou, pergunta aí às pessoas que ficaram devendo um banco aí por 5 anos, o banco que não é do governo, o banco que é privado, ele acaba fazendo um acordo para a pessoa pagar menos, para a pessoa voltar a ser cliente. Então para de criticar operações financeiras que, tipo assim, para de criticar uma coisa que você não entende. Chega um ponto em que às vezes é melhor o perdão da dívida para você recuperar o cliente do que você perder aquele cliente. E olha, perdão da dívida de 1 no meio de 100 é insignificante. Para de se iludir, Roberto. Para de se iludir que
digamos que, tipo assim, os caras fizeram toda uma teoria para iludir as pessoas, porque as pessoas não entendem como é que funciona negócios internacionais. Como é que você vai vender para a Venezuela um produto brasileiro e receber em petróleo? Não. A Venezuela vende o petróleo, compra o produto brasileiro, fica devendo o Brasil. De algum lugar o dinheiro tem que vir. Fica devendo quem? Fica devendo o banco, o BNDES. O BNDES passa esse dinheiro para a empresa brasileira que vai fornecer o produto para a Venezuela. E aí, a partir daí, a Venezuela fica devendo o Brasil. Agora, depois de um desrespeito diplomático do governo Temer com a Venezuela dá o calote, isso aí acontece também. Se você comprar na padaria... olha, pensa o seguinte, você compra na padaria de São João, depois São João vai lá e te desrespeita, chega lá na frente da sua casa, te chama de ladrão, pode ser que você aproveite disso aí para não pagar. Isso é natural. Agora, venhamos e convenhamos. Se uma pessoa roubar o seu carro, usar o cartão de crédito que está dentro do seu carro para abastecer no posto de gasolina, o cara do posto perceber que o carro é roubado e que o cartão de crédito não é seu e falar não aceito o seu cartão de crédito, você tem que agradecer, cara, com toda sinceridade. O fato de alguns países não estarem pagando o Brasil nesse momento que o Brasil tem um governo que veio de um golpe, a gente tem que agradecer. No momento que voltar a democracia, aí negocia as coisas. Roberto Delgado é robot, não perca tempo. Eu gosto muito, Edivaldo Abreu, de falar dessas coisas porque nesse momento eu tenho a oportunidade de explicar para todo mundo como refutar essas bobeiras, entendeu? Essas pessoas não percebem, elas acham que estão aqui me iludindo, entendeu? Essas pessoas como o Roberto, eles acham que estão vindo aqui me perturbar e estão me colocando contra a parede. Não, eles estão me dando a oportunidade de explicar para vocês como conversar com o alienado no momento em que o alienado traz aí essas indagações. Imagine você que isso é o motivo que várias pessoas votaram no Bolsonaro. Essa conversa de que o Brasil deu dinheiro para país comunista, todas essas conversinhas aí serviram de motivos para as pessoas votarem no Bolsonaro, infelizmente. Então hoje eu aproveito esse momento exatamente para isso. Quando eles trazem esses argumentos, eu uso esses argumentos aí para explicar para que todo mundo, para que eles entendam que foram enganados, né? E também para que todo mundo saiba como explicar essas bobeiras. Então, muito obrigado. Ele fala, vai perder minha audiência e supercharger se continuar perdendo tempo com esses idiotas. Não, eu não perco tempo com eles, não. Muito pelo contrário, eu estou gerando conhecimento para que as pessoas consigam explicar esse tipo de coisa, porque isso é um problema sério, tá, Edivaldo? Olha, se a gente não consegue explicar sobre um kit gay que nunca existiu. Se a gente não consegue explicar que o Brasil não dava dinheiro para país comunista, o Brasil gerava linha de crédito para que esses países contratassem serviços brasileiros. Se a gente não consegue explicar isso, fica essa ilusão na cabeça das pessoas. Olha, tipo assim, o Brasil dava dinheiro para país comunista, essa ilusão acaba ficando. Agora você pode ver que o Roberto deve estar pesquisando na internet, que ele sumiu. Nesse momento ele deve estar aí pesquisando na internet. Ué, será que é isso mesmo? Será que o Brasil emprestava dinheiro? Na hora que ele perceber que ele foi feito de bobo, nossa, vai dar aquele solavanco no coração dele. Ele vai entrar em pânico e vai ver que foi massa de manobra. É a hora que o eleitor do Bolsonaro tem aquele insight, tem um momento de negação, aí ele começa a procurar formas de, mesmo entendendo que foi enganado, e isso vai acontecer. Roberto, provavelmente, ele passa por esse período. Agora ele vai perceber que foi enganado. E mesmo percebendo que foi enganado, ele vai procurar formas de continuar se iludindo. Mas depois ele passa pelo período da purificação, que ele fala, olha, eu fui enganado, foi muito feio ter sido enganado. Aí ele para de falar sobre o assunto. Aí depois de 2, 3 anos sem falar sobre o assunto, ele volta com outra conversa. Francisco Rafael, Roberto deve ser pastor da Universal. Aceita que dói menos. Francisco Rafael, não, pior. O pastor da Universal sabe que está falando mentira, engana os fiéis porque recebe para isso. Já o Roberto deve ser fiel, que infelizmente foi feito de bobo. Isso é que é o grande detalhe. O pastor da Universal, fora da Universal, ele nem discute política, ele sabe que o negócio dele é só business. Agora, o fiel, infelizmente, ele faz papel de bobo. Carlos Moraes, Léo, diga para o Roberto Delgado baixar o livro verde do BNDES para ele entender esses empréstimos. Olha, tá aí uma super dica do Carlos Moraes. Basta baixar esse livro aí do BNDES que vocês conseguem entender exatamente como funcionam os empréstimos. Eu fico impressionado como que é possível, né, fazer toda uma campanha fundamentada em mentira. Eu estou vendo aqui, Edivaldo Abreu, perdeu meu perdeu tempo com ele. Agora pode ter certeza, Edivaldo, eu não perdi tempo com ele não.
Eu estou criando aqui subsídios para que as pessoas entendam isso. Se o eleitor do Bolsonaro for aquela pessoa que trouxer argumentos imbecis, sem nada a ver, eu só vou zoar e falar assim, olha, você é muito bobo, mas quando eles trazem coisas fortes como isso, que são coisas que foram suficientes. Importante, a falta de conhecimento a respeito disso fez muita gente votar no Bolsonaro. PC Porfírio. Paula. Paula é o nome do PC Porfírio. Léo, aprendi bastante coisa com suas explicações para o tal Roberto. Valeu, muito obrigado, Paula. Isso é informação muito importante. As pessoas precisam entender como é que funcionam os negócios internacionais. Roger Melo, você é um anjo, Estopa. Gostaria de ter 10% da sua paciência. Obrigado pelo seu trabalho. Incansável de informação. Muito obrigado, Roger Melo, pelo suporte ao trabalho. Eu tenho muita paciência, eu tenho prazer de explicar, principalmente para as pessoas que precisam, porque tem gente que já entendeu, tem gente que não entendeu ainda. Eu queria aproveitar que nós estamos chegando aqui a 2.500 pessoas assistindo ao vivo no YouTube, lembrar vocês que estão no Face, que na descrição desse vídeo tem como você vir participar com a gente aqui no YouTube. Tem o link para o YouTube na descrição desse vídeo no Facebook. Mas antes, compartilha aí no Facebook, clica na descrição, venha participar no YouTube. No YouTube, normalmente, fica com a qualidade melhor. No Facebook, essa imagem fica embaçada. Mas no YouTube é possível você ler os comentários, a imagem fica nítida em Full HD. Jorgene Alves, fale um pouco sobre a venda de refinarias. Estou preocupado, podemos ficar nas mãos das empresas estrangeiras? Já estamos, tá, Jorgene Alves? Já estamos nas mãos das empresas estrangeiras, porque aos poucos a finalidade do Brasil é parar de refinar no Brasil e refinar fora. É esse o motivo do golpe que o colega Roger não entendeu ainda. Acabar com a nossa indústria de ponta, ou seja, a indústria de diesel, a indústria de gasolina acaba no Brasil. Produz o petróleo cru aqui e manda para refinar lá. Vai ter muita mobilização dos trabalhadores ano que vem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Jorgene. Tomara que a gente tenha manifestações, porque parece que esse novo esquema aí vai ser descer chibatada. Léo, sobre o BNDES, para Roberto, lucro do BNDES 2002, 550 milhões. 2013, 8,15 bilhões. Você entendeu, então, Roberto Delgado? O BNDES, ele diversifica negócios. Então, toma, igual o Itaú. Muita gente dá calote no Itaú, mas ele está sempre tendo lucro. Por quê? Um dá calote, mas muitos pagam. É assim que funciona o sistema financeiro. Roberto Delgado, Edu e Hugo, faça como o Francisco. Paguem para comentar, façam como eu. Sou um total ateu. Eu não entendi, parece que o Roberto Delgado está xingando as pessoas. Mas a ideia, Roberto, é exatamente essa. Muito obrigado, Cíntia Chen, pelo superchat. A ideia é essa, Roberto. O BNDES é um banco, ele empresta dinheiro para que os outros contratem serviços brasileiros e a partir daí, no momento que as pessoas contratam serviços brasileiros, o Brasil todo tem lucro com isso. Se um dá calote, o banco não quebra por isso. Não é o fato de você dar calote no seu banco que vai fazer o banco quebrar. E ele nem vai parar de funcionar porque um deu calote. Se tem vários que estão pagando. Muito obrigado, André Garbelli. No canal Brasil Paralelo tem muitas informações de muita qualidade. Continuem assistindo o canal do Léo, mas pesquisem lá também. PT nunca mais. André Gerbelli. Olha, André, mais importante, tá? Nem a questão de buscar um canal ou outro. Eu não faço defesa necessariamente de um partido, eu faço defesa de uma política que causou uma grande transformação na sociedade brasileira. Tá guardadinho aqui para você o gráfico que eu já te mostrei, o que eu te peço, né? Nós começamos conversando exatamente sobre esse gráfico. O que eu te peço nesse momento é isso. Pesquise a respeito do crescimento do Brasil durante o governo do PT, porque é a experiência de esquerda que a gente tem. Não adianta nada a gente falar, não, mas no PSOL vai ser... Não, a experiência que a gente tem é do PT no poder, a gente teve uma redução no desemprego, aumento do PIB, redução da desigualdade social. Agora, continuar insistindo que o PT governou por 16 anos é bater cabeça. Eu sei que é difícil para você admitir que você tem sido feito de bobo, mas você continuar insistindo numa bobeira, isso aí, com toda sinceridade, não é legal, não é uma coisa boa. É a mesma coisa das pessoas que, mesmo depois desse evento da Universal ter se vendido para uma campanha política, as pessoas continuam acreditando que os pastores da Universal são, de alguma forma, ligados ao cristianismo. Olha, a Universal pode ser tudo. Uma coisa que ela não é, sob hipótese alguma, é uma igreja cristã. Pode ser um local de convívio social, pode ser um local de, digamos que, né, de fazer negócios, de conhecer pessoas.
Só não é uma igreja cristã. Qualquer pessoa consegue ver isso. Quem quiser insistir nisso, gente, está se enganando. Muito obrigado, Cláudio Celos, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Magda Famil. Alguém está delatando as mensagens dos superchats. Deletando no Nacionalista do Povo. Parece um jovem que quer mandar um abraço e dizer que faz aniversário na mesma data que a Luísa nasceu. Deve ser porque o Nacionalista do Povo, ele mandou uma mensagem. Muito obrigado, Magda Famil. Eu não consegui ler ali, não consegui resgatar aqui, mas foi muito bom que você mandou para mim o nome dele. Muito obrigado pelo superchat anterior, Nacionalista do Povo. Parece que ele faz aniversário no mesmo dia da Luísa. Então, muito obrigado de coração pela participação. Desculpe que eu não consegui ver o superchat. Agora eu estou percebendo. Desculpem que eu não coloquei alguns no ar. Muito obrigado, Alex Skalderberg. Gente, como esse intestino delgado é um fenômeno da mídia ou culpa da fragilização da nossa educação ao longo do tempo? O que explica isso? Intestino delgado, que é o Roberto Delgado. Ao contrário, Estopa, o Bolsa só pensa em agregar valores. Eu não sei o que você está falando, se é o Bolsonaro que só pensa em agregar valores, ele só não está sabendo como, tá, Roberto? Porque, olha, com toda sinceridade, num país onde até hoje a gente tem problemas seríssimos aí no trabalho, por exemplo. Olha, a gente tem... Deixa eu só colocar aqui rapidinho aqui a Magda Famil, porque ela deu uma contribuição e não apareceu aqui. Muito obrigado mais uma vez, Magda. Muito obrigado também, Cláudio Celos, parece que estava fora da telinha na hora. Olha, Roberto, coisa é o seguinte, você pode ter boas intenções. Outra coisa é ter o conhecimento e a capacidade suficientes para realizar as boas intenções. Isso eu falo porque imagina o seguinte, eu posso ter excelentes intenções a respeito de um assunto. Se eu não entender nada desse assunto, eu não vou produzir resultado. Vamos pensar aqui, eu posso ver uma pessoa sofrendo ali uma parada cardíaca, tem excelentes intenções, eu não entendo nada de medicina, eu vou chegar lá, pode me dar todo o kit médico que eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Não interessa quantas boas intenções eu tenha, eu não vou conseguir realizar nada. Você imagina que o Bolsonaro, dentro das boas intenções dele, ele pega um país onde a gente tem um problema seríssimo de desrespeito às leis trabalhistas, problema seríssimo relacionado a coisas como ambientes insalubres, né, precisa de fiscalização, uso de EPI, precisa de fiscalização, toda uma sequência de problemas seríssimos no trabalho brasileiro e o cara fala que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Como você vai acabar com o Ministério do Trabalho num país onde tem ainda trabalho escravo? Como que você vai acabar com o Ministério do Trabalho num país onde as pessoas trabalham constantemente sem equipamento de proteção individual, em ambientes que matam as pessoas aos poucos? Olha, tem coisas bobas como, beleza, determinada empresa acabou de instalar um novo equipamento. Esse novo equipamento emite ruído. Quem que vai lá para medir e multar essa empresa se essa empresa estiver prejudicando os trabalhadores? Não, esse equipamento, além dele emitir ruído, ele tem um problema seríssimo, que ele emite uma poeira, um fumo, que vai intoxicando a pessoa. Quem vai lá medir isso? Não, beleza, voltaram a trabalhar com amianto. Daqui a 30, 40 anos, o câncer vai ser uma coisa, um câncer de pulmão vai ser uma coisa extremamente comum no Brasil, porque não tem mais o Ministério do Trabalho para receber uma denúncia de uso de produtos proibidos e ir lá fiscalizar e multar as pessoas. Então, Roberto Delgado, olha, sem Ministério do Trabalho no Brasil é a mesma coisa de você criar leis duríssimas contra o crime, mas tirar a polícia da rua, não vai ter ninguém fiscalizando. Então, por mais que ele tenha boas intenções, a falta de capacidade cognitiva e a falta de conhecimento político dele vai levar ele a levar o Brasil para o fundo do poço. Não adianta ter boas intenções, com toda a sinceridade. Eu não sei jogar futebol. Se você me colocar para jogar na seleção brasileira, eu posso ter as melhores intenções do mundo, que eu vou fazer o time perder. Ou o time me arranca de lá e joga com 10 pessoas, ou eu vou fazer o time perder. Simples assim, você entendeu? Então, olha, boa intenção só não adianta, cara. Tem que ter preparação, jogo de cintura, saber jogar. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui. De Marques, muito obrigado pelo superchat. Cássio da Hora, você acha que os midiotas vão admitir que compraram gato por lebre? São muito orgulhosos para admitir. São muito orgulhosos. Mas eles vão passar vergonha, porque mesmo não admitindo, a gente vai jogar na cara deles. Preferem sumir como aconteceu com os eleitores do Collor e Aécio, que é o que já está acontecendo. Só que agora não dá mais. Porque com o Collor, eles fizeram campanha contra a Dilma. Para o Bolsonaro, eles fizeram campanha de morte. É igual o Roberto Delgado aí, ó. Vão ficar até o último momento tentando defender o Bolsonaro. Falando, não, mas o cara quer agregar. Não,
querer agregar uma coisa, conseguir é outra. Parabéns pela linda filha. Muito obrigado, Cássio da Hora, de coração, pelo carinho, pelo superchat, pela participação. Roberto Delgado. Imbecil que me relacionou ao intestino homônimo, saiba que nele não tem fezes. Já na sua cabeça, Roberto Delgado está fazendo aqui uma poesia, aqui, um compartilhamento de conhecimento da área de biologia, xingando as pessoas. Não, Roberto, não faça isso. Cynthia Chain, não é um momento, Roberto, de briga. O negócio é o seguinte, é porque às vezes é bem difícil escutar os posicionamentos da alienação, tá, Roberto? Qual que é o grande problema? Por que às vezes as pessoas acabam xingando? É muito difícil para uma pessoa que não acredita nessas coisas de kit gay, mamadeira de piroca, deu dinheiro para Cuba. É muito difícil escutar isso e conseguir dialogar sem apelar. Porque são coisas que são muito óbvias. Por exemplo, o colega anterior trouxe que o PT governou por 16 anos e quebrou o Brasil. Gente, todos os dados estatísticos mostram o contrário. Mas as pessoas insistem em falar isso. Aí você vem e traz, por exemplo, um posicionamento que o Brasil deu dinheiro para país comunista. Pessoa que sabe a manobra financeira de você abrir uma linha de crédito num banco nacional para que o outro país contrate um serviço do Banco Nacional, pessoa que entende isso, ela recebe a sua mensagem com repugnância, entendeu? A pessoa pensa assim, esse cara tem que ser muito burro para acreditar numa coisa dessa. Então, eu acho que hoje, realmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter mais carinho e paciência para explicar. É por isso que eu falo, Roberto, você não é obrigado a ser petista, mas você não pode acreditar que o Brasil deu esse dinheiro todo para países comunistas. Você precisa aprofundar em como funcionam os negócios internacionais para que você consiga entender que o que o Brasil fez, que eles usaram de mentira para falar que o Brasil estava dando dinheiro para país comunista, mas o que o Brasil faz, na verdade, era o seguinte, olha, abre uma linha de crédito aqui para um outro país, esse outro país nem pega o dinheiro vai para uma empresa brasileira trabalhar nesse outro país. Isso é muito importante para os negócios internacionais e você precisa aprofundar nisso para você entender como isso funciona. Então, por isso que as pessoas acabam apelando, porque às vezes é muito difícil escutar uma coisa dessa e não reagir de uma forma mais agressiva. Mas eu estou sendo treinado para isso há 3 anos. Olha, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu achei que era só trazer fundamentação científica que as pessoas entenderiam. No momento que eu trazia teorias científicas e as pessoas vinham com achismo, batendo, me chamando de retardado, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso. E depois eu vi que, olha, não dá. A gente tem que ter paciência, porque do outro lado, do lado da alienação, eles estão tendo paciência. Lucro do Banco do Brasil, 2002, 2 bilhões. 2013, 15,8 bilhões. Lucro da Caixa, 2002, 1,1 bilhões. 2013, 6,7 bilhões. Desemprego, 2002, 12,2. 2013, 5,4. PIB em 2002, 1,48 trilhões. Em 2013, 4,84 trilhões. Isso é que é importante você entender, você entendeu, Roberto? Olha, esses dados são importantes. Eu não estou discutindo aqui a questão do Brasil ter ou não ter políticos corruptos. Eu não trago esse tema em questão. O que eu chamo a atenção é o seguinte, esse argumento que o Brasil deu dinheiro para país comunista, esse argumento que o PT quebrou o Brasil, isso não é um argumento válido, entendeu? Esse tipo de coisa aí não pode ser motivo para você votar num grupo que está prometendo transformar o Brasil em um país agrário. É isso que é o detalhe que eu trago aqui. Muito obrigado, Léo Moraes, por trazer aí o superchat, os dados, muito importante. Esse tipo de informação na hora desse diálogo, porque eu fico correndo aqui no YouTube, eu até consigo trazer os gráficos para mostrar para as pessoas, mas da forma que você trouxe foi sensacional. Muito obrigado também a participação da Kátia Moreira. Léo, fala para Delgado e outros bolsominions assalariados porque o Bozo falou na campanha que ou nos debates tudo que fala agora. Será que ganharia? Exatamente, Kátia Moreira. Olha, Roberto, de forma alguma, sob hipótese alguma, se o Bolsonaro tivesse feito durante as campanhas o que ele está fazendo agora, se ele tivesse falado que ele faria o que ele está fazendo agora, ele não ganharia, ou seja, você caiu numa mentira.
Quem xingou primeiro foi a sua imbecil colaboradora. Volte e reler. Não tô entrando em discussão aqui quem tá certo, quem tá errado. Eu acho assim, gosto muito de respeito. Obviamente, não tô falando quem tá certo ou quem tá errado, não é esse o meu caso. O que eu falo é o contrário, tá, Roberto? Eu acho que quando as pessoas têm dúvidas como essa dúvida sua, trazem posicionamentos contrários, e hoje 2 pessoas pagaram para trazer um posicionamento contrário ao meu nessa live, e eu tive o prazer de conversar e explicar, não para essas pessoas, mas para todo mundo que está assistindo, como explicar esses detalhes. A gente precisa saber como mostrar para as pessoas que elas foram enganadas. E eu te falo, Roberto, com toda a sinceridade, você não me agride quando você traz essas informações. Você me dá a oportunidade de falar com todo mundo que está assistindo por que isso é uma grande mentira. Eu, hora nenhuma, vou chegar numa transmissão minha e falar o PT nunca se envolveu em nada de corrupção. Esse não é o norte da minha live. O norte do meu trabalho é mostrar para vocês que um Brasil de brasileiros industrializado e focado na soberania nacional é bem melhor que o Brasil proposto pelo Bolsonaro, que é um Brasil entregue aos Estados Unidos, um Brasil rural. Meu ponto é esse. E desde o meu primeiro vídeo, meu ponto sempre foi esse. Você não vai achar em mais de 1000 vídeos que eu fiz durante esse tempo, um vídeo onde eu falo que existe um partido no Brasil que não tenha problema com corrupção. Eu nunca foquei meu trabalho em corrupção, sempre foquei meu trabalho exatamente nisso. Nós precisamos olhar para a gente aquilo que a gente tem de melhor. Agora, mais do que nunca, ficou bem provado, né? E eu acho que não existe nenhuma pessoa no Brasil que vai concordar comigo que o Bolsonaro vai ser um governo livre de corrupção. Todo mundo agora já viu que não vai ter governo livre de corrupção no Brasil. A diferença é o seguinte, o governo anterior, o governo do PT, podia ali no meio ter pessoas envolvidas com corrupção, mas governava para um Brasil soberano e para o povo. O governo atual é um governo extremamente envolvido em corrupção, que governa para as elites, para os Estados Unidos e não para o Brasil, nem para o povo brasileiro. Então, o Léo Moraes traz mais informação. Repetir do BNDES, a fonte desses dados é o Banco Central, lucro do BNDES 2002, 550 milhões, 2013, olha, 2002, no início do governo do PT, 550 milhões, 2013, 8,15 bilhões. Aí eu pergunto, Roberto, e para todas as pessoas que continuam falando que o BNDES não podia ter feito empréstimos internacionais, olha, o lucro multiplicou aí 16 vezes, cara, vamos cair na real, né? É muita grana que o Brasil teve de lucro por causa da política externa, por causa do desenvolvimento interno. E vai cair agora. Vai cair por quê? Porque agora o BNDES vai ser vendido. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É importante que as pessoas entendam por que a gente está levando nada mais aqui. Repetir BNDES, a fonte foi Banco Central. Importante fornecer a fonte. Lucro do BNDES, né, que ele trouxe aqui. Importante, ele fala que é muito importante fornecer a fonte, porque às vezes as pessoas costumam dizer que a gente está inventando dados aqui. Eu gosto de pesquisar na hora, Léo Moraes. Eu chego ali, entro no Google, pesquiso para que as pessoas consigam repetir isso em casa. Igual eu mostrei para o colega que participou antes, falei, olha, pesquisa aqui, ó, Desemprego Brasil, PIB Brasil, você vai encontrar tudo. Isso é muito importante para que as pessoas consigam repetir a pesquisa em casa e consigam buscar em sites americanos, como o Banco Mundial, para que eles não pensem que a informação é uma informação comunista. Roberto Delgado, Edu, o Estopa parece um cara honesto e inteligente, apesar de estar equivocado. Roberto Delgado, procura informações e traga as informações para me mostrar que eu estou equivocado e eu estou disposto. Se você trouxer informações e me mostrar que eu estou equivocado, eu estou disposto a mudar o meu argumento e pedir desculpas. Eu já até falei aqui, olha, se o Bolsonaro trair as elites, governar para o povo brasileiro, fizer um governo para a indústria nacional crescer, se o Bolsonaro fizer um governo para o trabalhador brasileiro ganhar mais, se o Bolsonaro fizer um governo para o Brasil prosperar economicamente, não é para as elites brasileiras, não, para a maioria dos brasileiros crescerem, para o brasileiro ter acesso à saúde e educação, eu vou lá na frente da casa do Bolsonaro, eu vou fazer esse vídeo, eu prometo isso, se o Bolsonaro governar para o povo brasileiro, eu vou chegar na frente da casa do Bolsonaro, vou armar um tripé, vou segurar uma coroa e vou gritar, Bolsonaro é meu rei. Vou segurar uma coroa na frente da casa do Bolsonaro, vou deixar uma coroa na frente da casa dele, vou gritar, Bolsonaro é meu rei, se ele governar para o povo brasileiro. Eu estou disposto a voltar atrás, eu só te peço que traga as informações coerentes de que eu estou errado. Porque com toda sinceridade, simplesmente falar que, olha,
PT governou, o BNDES deu dinheiro para país comunista, sem você me mostrar que isso aconteceu e que o que eu estou falando está errado, não faz sentido. Né? A gente tem que chegar num acordo. Estou disposto a mudar meu discurso se você trouxer uma informação que prove que eu estou errado. Antônio Reis, muito obrigado pelo superchat, Antônio Reis. E Roberto Delgado voltou. Esperemos que a caixa preta do DNB... Não, Roberto Delgado, deixa eu te explicar. Presta atenção. Não tem caixa preta do BNDES. O BNDES é um banco público. Bolsonaro inventou para vocês a caixa preta do BNDES. O BNDES não tem segredo. Aí que está o detalhe. Olha, eu vou te explicar. Qual que é o detalhe do BNDES que é criticável? Se um Joesley Batista foi lá, pegou dinheiro emprestado com o BNDES e usou esse dinheiro para fazer coisa errada, o BNDES não tem nada a ver com isso. Vamos pensar o seguinte, esquece o BNDES. Vamos pensar que você, Roberto Delgado, entra dentro do Itaú, né? Porque depois que, quando a gente fala de um banco privado, aí já não tem mais corrupção. Corrupção é só no banco público. Vamos pensar o seguinte, Roberto, você entrou dentro do Itaú e fez um empréstimo lá de 50 mil reais. E você usou o empréstimo de 50 mil reais para pagar uma propina, ganhar uma licitação na sua cidade. O Itaú tem culpa nisso? Você entendeu? Não existe caixa preta do BNDES. O BNDES é um banco público, existe uma lei nacional de acesso à informação que você não precisa ser polícia, não precisa ser nada. Você, como cidadão brasileiro, só para você ver como é que as pessoas são enganadas no Brasil. Não existe caixa preta do BNDES, porque o BNDES é um banco público. Qualquer instituição pública brasileira, ela tem que ser transparente. Você, como cidadão brasileiro, você pode entrar no portal Transparência e mandar uma mensagem falando: eu quero saber quanto que tal empresa conseguiu de dinheiro do BNDES. Eu quero todos os relatórios do BNDES, os caras te mandam. Você, como cidadão, você tem esse dinheiro, esse direito. Não existe caixa preta do BNDES. A crítica do BNDES é o seguinte: a pessoa pegou o dinheiro do BNDES e usou o dinheiro do BNDES para pagar propina. Se você pegar um empréstimo, você faz com o empréstimo o que você quiser. Se você qualificar para o empréstimo, vamos pensar o seguinte: o que você precisa para qualificar para o empréstimo do BNDES? Você precisa ter um grande projeto. Você tem um projeto para a empresa. O BNDES financia empresa pequena também. Fez o projeto dentro do esquema correto do BNDES, você passa. Eu te falo, olha, sou contabilista, sou técnico em contabilidade, meu irmão é contador, meu pai era contador, eu não conheço uma pessoa que fez um projeto para o BNDES e não passou. Não conheço uma. Ah, não, o BNDES é só para os grandes. Você já tentou? Então, se você conseguir um empréstimo no BNDES, isso é público. Você entendeu? Isso é público. Aí, qual o caixa preta do BNDES? Agora, se você entra no Itaú, apresenta lá toda a documentação, o Itaú aprova o empréstimo seu, você consegue pegar aquele dinheiro. Não interessa, você aprovou o dinheiro. Se você usa o dinheiro errado, qual que é o problema do Itaú? Se o cara aprovou o empréstimo do BNDES, conseguiu o dinheiro para aquele empréstimo e usou para pagar propina, qual que é o problema do BNDES com isso? Se ele qualificou para o empréstimo, ele apresentou o projeto adequadamente. Pior, você quer dizer, então, que o BNDES tinha que prever que ele ia utilizar o dinheiro de forma errada e não fazer um empréstimo. É mais ou menos assim. Eu vou te fazer uma analogia para você entender como é que esse pensamento de caixa preta do BNDES é um pensamento absurdo. Imagine que uma pessoa vai no banco fazer um empréstimo. Vamos voltar para o Itaú, porque é muito mais difícil você conseguir ver corrupção no Itaú. Você só vai ver no banco público. O cara chega lá no Itaú e vira para o gerente e fala assim: olha, gerente, eu quero um empréstimo de 50 mil reais. O gerente fala: eu preciso do seu comprovante de renda, eu preciso do imóvel, por exemplo, como garantia. Aí você apresenta tudo para ele. Ele olha e fala: tá tudo certinho, mas eu tô vendo nos seus olhos que você vai usar esse dinheiro para corrupção, então eu não vou te emprestar. Faz sentido isso? Com toda sinceridade, não faz sentido, cara. Se o cara chegou lá no BNDES com toda a documentação, conseguiu um empréstimo, ele tira o dinheiro. A proposta dele é investir na empresa. Se ele usou uma parte para corrupção, é ele que tem que ser preso e não o BNDES. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem caixa preta. Isso é balela. A caixa preta do BNDES é a mesma coisa. O do kit gay, da mamadeira de piroca, a mesma coisa. São fake news usados para campanha política. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui esses dois comentários que chegaram. Eu sei que cheguei lá em cima, vou conseguir, muito obrigado. Bruma Gomes, Bozo Imperador Palpatine, como disse a princesa Padme. Então é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. Star Wars 3, A Vingança do Sith.
momento nerd. É assim que a liberdade morre. É assim que a liberdade morre. Infelizmente, a liberdade morre com aplausos porque as pessoas não estão percebendo que elas estão aplaudindo o fim da liberdade. E o grande problema é a discrepância de conhecimento. Roberto Delgado, se eu dever a um banco, ele não me perdoará, como o PT fez com as ditaduras de esquerda. Você sabe que não temos acesso livre aos arquivos do BNDES. Eu te desafio a fazer uma tentativa. Escreva aí no Google portal transparência, tá aí o grande desafio. O eleitor do Bolsonaro nunca procurou saber, você nunca procurou saber do kit gay, nunca procuraram saber sobre o kit gay. Acreditaram no kit gay. E eu sempre falei, olha, se você procurar, você vai ver que o kit gay é mentira. Falei várias vezes com as pessoas. Agora eu te faço um outro desafio. Procure por portal transparência. Aí você vai fazer o seguinte, aquilo que você tiver dúvida, portal da transparência, você vai procurar e vai perguntar. Aí você vai falar comigo, essa informação eu não consegui. Lógico, você não vai conseguir no portal da transparência a seguinte informação, Joesley Batista deu propina para o Bolsonaro? Não é uma informação para o portal transparência. O portal transparência termina no momento em que o dinheiro foi entregue. Olha, quantos que a JBS de CNPJ tal conseguiu do BNDES? Tantos milhões de reais. O que ela fez com esse dinheiro, gente? Problema dela. E eu te falo, você tem que trazer para mim quais foram os países comunistas que tiveram perdão de dívida, qual que é o motivo do perdão de dívida, e depois eu vou te pedir para fazer mais uma pesquisa. Procure quantos países ao redor do mundo tiveram perdão de dívida, exatamente para que eles voltassem a negociar. Quantas vezes os Estados Unidos já perdoaram dívida? Faz parte dos negócios internacionais, Roberto. Olha, eu vou te dar uma dica. Procure saber o que acontece nos bancos privados quando chegam aí 4 anos de dívida. Os bancos reduzem a dívida para que você volte a ser cliente. Você está devendo 100 mil reais, eles te fazem uma proposta de 3 mil. O que é isso, Roberto? Isso é perdão de dívida. Porque aí você volta a negociar com ele. O que adianta o Brasil fechar as portas para um governo anterior? Vamos pensar o seguinte, olha, o governo, 4 em 4 anos, muda o governo no Brasil. O que adianta, por causa de dívidas deixadas pelo governo Temer, um outro país boicotar o governo Bolsonaro? Às vezes é mais negócio perdoar a dívida do governo Temer e ter o governo Bolsonaro fazendo negócios. Eu acho o seguinte, eu não estou falando que os países têm todos que dar calote no Brasil, não. Não é isso. O que eu estou falando é que você está tentando ter um conhecimento muito grande de negócios internacionais sem se aprofundar no assunto. Não é impossível você entender como é que isso funciona. A dica que eu te dou é, no lugar de procurar essas informações nos sites do Bolsonaro, no MBL, faça um curso de relações internacionais. Olha que dica legal, faz bacharelado em relações internacionais, já tem até a distância. Não precisa saber de casa, não precisa sair de casa. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Aí você vai entender tudo isso que eu estou te falando. Mas enquanto você ficar tentando buscar essa informação só no inimigo político do Lula, você está perdido, você não vai conseguir. Muito obrigado, Valdir Melo Nascimento. Parabéns, Leonardo, pela luta incansável para esclarecer o povo. Eu tenho prazer, tá, Valdir? Eu gosto muito de trabalhar exatamente nesse tipo de construção de conhecimento, porque assim todos nós vamos nos armando para conversar com as pessoas, porque o Roberto, ele é vítima de um esquema de política, um esquema de propaganda política. É um esquema de propaganda que vai bombardeando essa informação na cabeça da pessoa. E eu te falo, não é só o Roberto que é vítima disso. Se fossem poucas pessoas, Bolsonaro não teria vencido. É exatamente porque muitas pessoas no Brasil são vítimas desses esquemas que hoje a gente tem aí Bolsonaro eleito. Fake news venceu. Kit gay é fake news. Dar dinheiro para países comunistas é fake news. Tudo isso é fake news. Isso venceu as eleições. Muito obrigado, Alex Skalderberg. Esquece estopa. Bolsonaro é um fantoche, burro e manipulado. Vai fazer todas as maldades prometidas. Tu o ouviu falar em gerar empregos? Alex Skaldenberg, se o cara tá fechando o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente não pode esperar que ele pense que existe alguma importância no emprego, né? Maicon William, maior problema de uma galera anti-PT é não buscar dados e aprender o suficiente sobre o país. O conhecimento raso, de margem, a um show de alienação e ignorância. Pura preguiça intelectual do povo.
Exatamente. O grande problema é não procurar as informações. Sacha Band, muito obrigado, Sacha Band. Léo, estou adorando suas explicações. Nunca desista, precisamos de você. Muito obrigado, Sacha, pela participação sua aí. Muito importante para o crescimento dos canais, pessoal, a participação de todos vocês, a ajuda de todos vocês. Cláudia Silva, o Delgado deve agradecer muito essas explicações. Espero sinceramente que ele aproveite para ter essas informações. É questão de pesquisar. Acho que ele quer aparecer. Já deu, não quer ver. Eu acho que o Delgado, ele realmente queria saber qual que é a resposta da esquerda para essas perguntas. Porque, olha, se você está lá do lado da direita e escuta essas informações, você deve se revoltar e de ver uma pessoa defendendo uma esquerda, pensando como é que esse cara defende a esquerda, se a esquerda deu dinheiro para ditaduras comunistas, caixa preta do BNDES. À medida que a gente tem a oportunidade de chamar essas pessoas para refletirem nesse assunto, cara, procura essa informação na internet, entra lá, pede informação sobre o BNDES, a informação é transparente. Se você for pessoalmente, faz um protocolo, eles são obrigados a te responder, é uma empresa pública, eles são obrigados a responder, não é uma informação secreta do governo, então o Ministério Público tem acesso. Sim, se o cidadão tem acesso, imagina os órgãos de fiscalização. Então eu falo com toda sinceridade, é bom conversarmos a respeito disso, é bom esclarecermos isso, porque o Bolsonaro só venceu porque ele enganou as pessoas a respeito disso. Muito obrigado também, Roger Melo, alienado, aquele que voluntariamente ou não se mantém distanciado das realidades que o cercam. Exatamente, a ideia de alienado é isso, né? Tá fora. O cara tá vivendo numa sociedade, ele continua querendo se enganar, apesar de que as informações, elas estão ali. Aquele cara que trouxe a ideia de que o PT quebrou o Brasil, as pessoas quando falam que, olha, o PT ficou todo esse tempo no poder e quebrou o Brasil. Quando a pessoa fala uma coisa dessa, a gente chama de alienado porque é muito lógico, gente. Olha, se você pesquisar os dados, está lá claro que o PT só melhorou a economia brasileira. Melhoraria na mão de outro partido? Não sei. Porque tem um argumento também que as pessoas falam que, olha, não, qualquer governo melhoraria o Brasil. Isso eu não sei. Isso não está em questão. A gente não teve outro governo. A gente teve, foi o PT, é ele que a gente tem para falar. E todos os dados mostram que a economia bombou, o desemprego caiu e a desigualdade social reduziu. Como assim os caras vão falar que o PT quebrou o Brasil? Ah, não, mas e o desemprego do governo Dilma? Gente, será que tá difícil para entender que foi uma sabotagem? Até quando as pessoas vão continuar insistindo nisso? Insistir nisso não é legal. Insistir nisso é adiar o sofrimento. Simples assim. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez um mega superchat que eu recebi aqui do Valdir Melo Nascimento. Parabéns, Léo, pela luta incansável para esclarecer o povo. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado a todos vocês que compartilharam. Nadira Alves mandou um superchat, passou aqui rapidinho também. Muito obrigado, Nadira. Muito obrigado, pessoal, mesmo pelos compartilhamentos. Eu queria pedir vocês para ajudarem a compartilhar agora a reprise desse programa. Então, muito obrigado a vocês que participaram. A partir de agora começa a reprise e amanhã eu volto. Como é sábado, não tem o Léo ao Quadrado, mas tem às 10h30 da noite esse programa que não falta dia nenhum. Então, muito obrigado, pessoal.